Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 381. Oh não! A armadilha ficou visível em menos de um segundo. A forte luz do sol inundou a arena quando os braços de Galad começaram a brilhar, com chamas laranja brilhantes aparecendo neles. Um poderoso ataque baseado em fogo indo direto para a trajetória de entrada que era Alter. Sabrina sorriu. A bola de fogo emergente, impulsionada por pura força psíquica, disparou em direção à lança que se aproximava, colidindo com ela de cara. Com fogo se espalhando pela própria essência do núcleo de Alter, queimando o ar enquanto a lança explodia violentamente para fora, com a força de uma pequena bomba. Em uma situação normal, isso significaria que Alter ficaria excessivamente ferido e possivelmente ficaria incapacitado, com Galad se tornando vencedor por padrão. Havia apenas uma pequena complicação, algo que Sabrina previu. Embora Alter tivesse dominado os conceitos básicos da arte do miasma com considerável proficiência, ela não estava pronta para aplicar alterações no meio da construção, o que explicava o vazamento de energias caóticas no ambiente ao seu redor. Energias caóticas que eram, como a própria lança, extremamente vulneráveis às chamas. Energias caóticas que estavam, naquele exato momento, convergindo para Galad, já que era o alvo principal da lança. E isso fez toda a diferença. A arena inteira explodiu, carbonizando Galad junto com ela. Principalmente com o Sunny ativo, movimentos do tipo fogo, e assim, essas explosões foram muito mais poderosas do que deveriam ser. E toda a massa de matéria e gás explodiu com uma violenta descarga de calor, carbonizando o único Pokémon que foi pego no meio disso. O silêncio reinou na arena pelos 10 segundos seguintes, enquanto o monte fumegante que era Galad caía de joelhos, porém, ainda bem acordado e na luta. No entanto, Austin só tinha olhos para a casca ainda flutuante de matéria caótica, os restos queimados e carbonizados do miasma de Alter, e ele sabia em seu coração que levaria horas, se não dias, antes que Alter recuperasse sua forma corpórea novamente, assim como quando eles estavam praticando. Obrigado pelo desempenho incrível, parece que precisamos de mais prática. Ele levantou sua Pokébola e voltou para Gengar, antes de empurrar sua próxima Pokébola para a arena. Vá, Vartortle. Galad, carbonizado e fumegante, de alguma forma conseguiu se levantar de sua posição, formando uma postura de ataque, enquanto olhava cautelosamente para a tartaruga, que havia aparecido à sua frente. Acabe com ele. Use jato aquático de gelo. Galad rapidamente levantou uma barreira a tempo quando Vartortle, envolto em uma quantidade considerável de água, atirou em sua pessoa e no meio do caminho, o jato aquático congelou. Galaf não estava em posição de continuar se teletransportando, especialmente com seus ferimentos e, portanto, seria uma partida de força bruta. A barreira brilhou antes de mudar de forma de proteger para refletir a mudança instantânea, quando o jato Ice Aqua bateu contra ela com uma força tremenda. A barreira quebrou, mas a ação Reflect fez com que o jato aquático gelado se quebrasse enquanto Vartortle voava em direção a Galad enquanto a energia do tipo escuro envolvia sua boca. E Galad disparou um raio letal, concentrando toda a sua energia em um único golpe. Vartortle mordeu o pescoço de Galad, tirando sangue, enquanto eletricidade pura e não adulterada surgiu através do tipo água e, por extensão, no próprio Galad. No momento seguinte, tudo acabou. Sabrina não achou graça. Austin ficou ao seu lado, observando o mestre psíquico à sua frente. Sua primeira escolha foi Solrock, um tipo psíquico e fogo. A próxima foi JYNX, uma psíquica e do tipo gelo. Completam reversões um do outro, mantendo o elemento psíquico em comum. O terceiro também foi Galad, um tipo psíquico e lutador. Ele quase podia adivinhar que tipo de Pokémon seria o quarto e último. Interessante. Ter derrubado Galad por um movimento mal administrado entre todas as coisas. Apesar da expressão em seu rosto, ficou claro que Sabrina estava longe de achar graça. Vamos continuar. Uma Pokébola apareceu em sua palma, antes que seus dedos a apertassem, clicando no botão de liberação. Zon. O Pokémon à sua frente parecia um sino de aço gigante, com olhos no ápice, com duas projeções idênticas em cada lado formando uma versão rudimentar de membros. Embora Ash se sentisse cético se esses membros fossem funcionais ou meramente vestigiais. Este é Bronzong. Sabrina esclareceu para ele. Parte aço, parte psíquico. Ele será meu quarto lutador nesta partida. Ah, aço desta vez. É incrivelmente poético ter um tipo defensivo alto logo após um tipo ofensivo. Austin ficou maravilhado internamente com a escolha dos lutadores de Sabrina desde o início. Os dedos de Austin apertaram a Pokébola de Charmeleon enquanto ele a jogava na arena, e com uma explosão de luz vermelha, o Pokémon lagarto flamejante apareceu. Charmeleon, vamos começar com o Aerial Rush. Austin comandou. Em uma explosão de agilidade, Charmeleon avançou, seu corpo envolto em uma aura brilhante que emitia uma estranha aparência de dragão. Seu corpo disparou pelo ar, semelhante ao ataque rápido de Aerial Ace, colidindo com Bronzong. Bronzong retaliou com uma poderosa Giro Ball, forçando Charmeleon a recuar. No entanto, Austin tinha sua estratégia definida. Borda aérea agora. Com um brilho brilhante, Charmeleon se lançou com um impulso de Double Edge, incorporando a rapidez e precisão de Aerial Ace. Ocorreu uma colisão brutal, mas a casca dura do Bronzong absorveu a maior parte do impacto, mostrando sua defesa robusta. O ímpeto de Charmeleon mal vacilou. Ele rolou no ar e usou Iron Tail para se firmar, girando para um combo Sword Draw. Com um corte rápido no ar, ele atingiu Bronzong com uma combinação da força da cauda de ferro e a nitidez do asa aéreo, causando danos significativos. Sabrina decidiu que era hora de mudar as coisas, ligando de volta para Bronzong e enviando seu JYNX. Os Pokémon de gelo psíquico dançaram na arena, imperturbáveis pela feroz batalha em curso. Pego de surpresa, Austin comandou seu Pokémon Charmeleon, mude para Draco Twister. Charmeleon rugiu criando um vórtice de vento com Twister e então alimentando-o com o feroz Draco Meteor. Ele espiralou em direção a JYNX com intenções mortais.
No entanto, JYNX foi rápida, usando Psychic para desviar o ataque de volta em Charmeleon, criando uma explosão ao contato. Ambos os Pokémon foram jogados para trás e seus treinadores observaram com os olhos arregalados enquanto a fumaça enchia a arena. No caos, Austin viu uma oportunidade. Eldrago, ele gritou. Charmeleon cambaleou e soltou uma combinação de lança-chamas e pulso de dragão, que se fundiu em uma chama espiral em forma de dragão que cortou a fumaça em direção a JYNX. Apesar da surpresa, JYNX respondeu com um poderoso Ice Beam, o frio intenso colidindo com as chamas quentes. Ambos os ataques explodiram ao entrar em contato, resultando em um clarão de luz ofuscante e uma forte rajada de vento que limpou a fumaça. Usando a fumaça residual como cobertura, Austin comandou punhos de plasma. As garras de Charmeleon brilharam em brasa com lança-chamas, enquanto uma faísca de eletricidade as envolveu, dando à sua garra de metal o poder do Thunder Punch. Charmeleon, através da fumaça, conseguiu desferir um golpe poderoso em JYNX. No entanto, JYNX retaliou com uma Blizzard de perto, derrubando Charmeleon. Ele rugiu em desafio, ainda não pronto para desistir, e usou garra de dragão metálica, suas garras brilhando com uma luz misteriosa de garra de dragão, fortalecida pelo brilho da garra de metal. Vendo o ataque iminente, JYNX se preparou para usar Psychic, mas Austin foi rápido em gritar, Devious Tornado. Charmeleon rapidamente mudou seu movimento, criando um vórtice de Fire Spin e depois aprimorando-o com o vento rodopiante de Twister. O tornado de fogo engolfou JYNX, fazendo com que seu ataque psíquico desaparecesse. Austin viu o momento de acabar com isso. Charmeleon, máquina meteoro, ele pediu. Charmeleon rugiu quando a energia brilhante do meteoro Draco se formou ao seu redor. De repente, em vez de apenas um meteoro, vários projéteis menores semelhantes a meteoros explodiram, indo direto para JYNX, cada um como uma bala. JYNX, apesar de estar espancada e machucada, olhou para seu treinador que tinha um sorriso malicioso no rosto. Sabrina, sabendo da terrível situação, levantou o braço e gritou, JYNX, Destiny Bond. Uma aura sombria e arrepiante cercou JYNX. Ela olhou para a barragem de meteoros Draco que se aproximava e, apesar da situação intensa, conseguiu sorrir. Quando o primeiro meteoro atingiu, o vínculo foi ativado. O campo de batalha foi preenchido com uma luz brilhante quando os meteoros atingiram JYNX. O poder do Destiny Bond fez sua mágica e, à medida que a luz diminuía, Charmeleon foi visto desmaiando do outro lado do campo. O vínculo ligou seus destinos, e a queda de JYNX levou à derrota de Charmeleon também. Sabrina sorriu bem jogado, Ash. Austin cerrou os dentes, mas conseguiu dar um pequeno sorriso, reconhecendo a intensa batalha. Ele devolveu Charmeleon à sua Pokébula. Tudo bem. O que eu faço? Ele ponderou. Ele veio preparado para um 6 contra 6, que foi reduzido para 5 contra 5, permitindo-lhe 3 opções que ele poderia escolher. Claro, ele gostaria que Alter fosse quem lutasse contra este, mas infelizmente ela estava indisposta no momento. Outra parte dele queria trazer Mushar na tona apenas para ver o quanto seu tipo psíquico se saía contra o de Sabrina. Claro, havia outra parte dele, a parte extremamente emocional que queria que ele incluísse Pikachu e provasse ao seu titular que não o havia ignorado. Austin sorriu. Isso ele poderia trabalhar. Tudo bem então. Ele levantou sua quarta e última Pokébula e estava prestes a jogá-la na arena quando Lucario colocou a palma da mão em seu ombro e instantaneamente, Austin sentiu uma petrificação temporária tomar conta dele, o suficiente para detê-lo em suas ações e ainda assim sentir-se distintamente desconfortável. Pelo que ele sabia, era quase como se algo tivesse agarrado seu corpo e o libertado quando ele parou de se mover. Antes que ele pudesse expressar sua confusão, Lucario sorriu. Austin conhecia aquele olhar de Lucario e perguntou, quer se exibir, velho? Não estou velho demais para chutar alguns traseiros, respondeu Lucario. Pica. As orelhas de Pikachu caíram quando ele percebeu que não iria para a batalha já que Lucario estava indo para a batalha. Mas ele estava curioso, quão forte era esse velho em batalha. Considerando que seu humano sempre o teve em alta consideração, ele pedia ativamente conselhos sobre o desempenho de seus Pokémon durante o treinamento? Parágrafo MAC no oceano que serve de habitat para a maioria dos Qfish, eles são Pokémons extremamente frágeis. Sua pele densa exige que eles contenham uma enorme quantidade de ar dentro de seus corpos apenas para flutuar, e um único ferimento abaixo da superfície pode fazê-los cair no fundo do mar enquanto a água substitui o ar, onde são esmagados até a morte pela pressão da água. Além de envenenar suas presas, os Qfish também usam seus espinhos para estourar um ao outro e reduzir a competição por comida. É comum em águas profundas ver dois deles balançando para cima e para baixo enquanto batem no outro na esperança de esvaziar o outro antes sendo estourados. Existe apenas um método para um Qfish se defender de obstáculos, e paradoxalmente, é ficar inconsciente com uma explosão. Embora o ataque não seja usado em outros Qfish, pois mesmo que seja bem sucedido, ele apenas os derrubará. Sabe-se que os Qfish selvagens o usam contra tudo, desde barcos até guiarados como último recurso. Qfish treinados foram até mesmo colocados em serviço como minas navais por esse motivo, mas isso não é comumente feito, pois os Qfish exigem muito treinamento para não atacarem uns aos outros à primeira vista. Em terra, onde a maioria dos Qfish treinados lutam, seus espinhos inferiores agem como algo semelhante a pernas, permitindo-lhes andar com uma mobilidade surpreendente. Na verdade, entre isto e a sua capacidade de sobreviver ao estouro, muitos se perguntam por que permanecem na água. Talvez seja simplesmente porque eles gostam demais do oceano para sair, exceto em uma Pokébula. Capítulo 382, Sabrina observou Lucario entrar no campo de batalha. Sua aura era diferente de tudo que ela já havia sentido antes, intensa e arrepiante. Era como se ela pudesse sentir o poder irradiando dele em ondas. Ela fechou os olhos e tentou ver o futuro, vislumbrar o resultado desta batalha. Mas cada vez que Lucario dava um passo à frente, um futuro diferente se desenrolava diante de seus olhos. Mas cada futuro terminou da mesma forma, com a derrota de Bronzong. Ela queria continuar esta batalha? Bronzong e Lucario ficaram frente a frente.
Oi, mulher psíquica, você pode dar o primeiro passo. Lucario exclamou, surpreendendo Sabrina por poder falar antes que Sabrina percebesse que Lucario estava manipulando sua aura para que sua fala de Pokémon soasse como a de um humano. Os olhos de Sabrina brilharam quando ela ordenou que Bronzong desse o primeiro movimento quando começou a balançar para frente e para trás, liberando um som de dom. Lucario franziu a testa ao sentir os efeitos do som do metal em movimento. Bronzong de repente avançou, pronto para esmagar Lucario com um golpe corporal enquanto Lucario sentia seu corpo ficar tenso enquanto Bronzong tentava segurá-lo com o movimento gravidade. Mas quando Bronzong estava prestes a fazer contato com Lucario, o Pokémon da aura sorriu e se contorceu nas pontas dos pés enquanto ele rasgava sem esforço os efeitos da gravidade e evitava o ataque. Dom, o som ecoou por todo o salão enquanto Lucario bufava enquanto olhava para Bronzong que estava preso no chão. Ei, amigo, preciso de ajuda. Bronzong brilhou com uma luz forte enquanto se preparava para usar o movimento explosão. Seu corpo metálico zumbia com energia e seus olhos brilhavam com uma luz perigosa. De repente, Lucario explodiu em aura, sua energia surgindo à superfície enquanto se preparava para usar o movimento Force Palm. Quando Bronzong começou a pulsar com poder, Lucario avançou com a velocidade da luz, atingindo com uma poderosa Force Palm antes que pudesse desencadear seu ataque mortal. A força do golpe foi incrível e Bronzong estremeceu com o impacto. Seu corpo brilhava com uma luz brilhante e, por um momento, parecia que seria capaz de resistir ao ataque. Mas então, com um estrondo ensurdecedor, uma nuvem de poeira cobriu a área. Austin apertou o nariz quando a fumaça se dissipou, ficou claro que Lucario havia saído vitorioso. Sua Force Palm foi suficiente para nocautear Bronzong antes que ele pudesse usar explosão. Quando a poeira baixou, Lucario se virou para Sabrina. Ela encontrou o olhar dele, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naqueles penetrantes olhos azuis que a fazia sentir como se ele pudesse ver através dela. Como se ele conhecesse todos os seus segredos e medos. Meu, você deveria ser forte. Parece que nossas definições de força são diferentes. Olha, eu não tenho o dia todo. Apenas envie o seu mais forte ou isso é o melhor que você poderia imaginar. Lucario exclamou enquanto Austin e Pikachu suspiravam. Mesmo Lucario sendo muito mais velho e sábio que eles, o velho se tornou um viciado em adrenalina quando lutava. Austin virou-se para Sabrina e viu que Lucario parecia tê-la irritado. Tanta coisa para parecer madura. Ela ainda é a mesma pirralha. Austin deu um passo para trás ao encontrar Sabrina olhando para ele. Olhos aqui, Toots. Lucario exclamou enquanto Austin podia ver a veia de Sabrina estourar. Com um brilho selvagem nos olhos, ela lançou sua Pokébola com toda a força de um furacão. Eu vou te mostrar forte, ela rosnou, suas palavras pingando veneno. Naquele instante, a bola se abriu, liberando uma luz ofuscante que queimou os olhos e queimou a alma. De suas profundezas emergiu uma criatura de pura energia psíquica, um Alakazam que brilhava como uma miragem no calor do deserto. No lado oposto do campo de batalha, o Lucario de Austin estava alto, seus profundos olhos safira firmes e sem piscar. Uma troca silenciosa de acenos de cabeça entre o treinador e o Pokémon, e a batalha começou. Como se fosse uma deixa, o Alakazam de Sabrina atacou, colheres gêmeas girando, a energia psíquica avançando em um turbilhão. Lucario assistiu ao desenrolar do ataque psíquico, internalizando seu poder e impulso. Com um giro rápido, redirecionou o ataque de volta à sua origem, forçando Alakazam a cambalear ligeiramente. O Pokémon infundido com aura não perdeu tempo e canalizou uma bola de escuridão, a Shadow Ball encontrando sua marca na forma de Alakazam e empurrando-a para trás. Recuperando sua postura, Alakazam respondeu com um Cinchona Noise, uma onda de energia psíquica que teria devastado qualquer Pokémon do mesmo tipo. A pata de Lucario se moveu, um campo de força de energia se materializando para absorver o impacto do ataque de Alakazam. À medida que a onda de choque psíquica se dissipou inofensivamente, Lucario avançou, sua pata acendeu com poder para um Power, a Punch. O golpe fez Alakazam derrapar, mas o Pokémon psíquico imediatamente começou a restaurar sua energia com Recover. Mantendo a calma, Lucario concentrou sua aura em uma esfera, o campo de batalha brilhando sob a luz azul radiante da esfera de aura em formação. Alakazam aproveitou a situação, teletransportando-se para trás de Lucario para lançar uma Shadow Ball, mas Lucario estava pronto. Com uma explosão de velocidade extrema, Lucario evitou o ataque que se aproximava e girou no ar, lançando a esfera de aura diretamente no momentaneamente desnorteado Alakazam. Este é o seu mais forte? Lucario questionou enquanto os olhos de Sabrina brilhavam de raiva. Tudo bem, você me quer no meu melhor, eu te darei. Com uma determinação feroz, ela pegou a Mega Pedra em suas pulseiras, sentindo sua energia pulsante vibrando sob as pontas dos dedos. E então aconteceu. Uma luz brilhante explodiu da pedra, envolvendo o Alakazam em um halo ofuscante de poder. Seu corpo ficou maior e mais musculoso, sua pele ondulando com energia sobrenatural. Suas colheres brilhavam como lâminas de barbear e seus olhos brilhavam com uma inteligência feroz que era ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. Austin, Pikachu e Lucario ficaram em estado de choque com o Pokémon Mega evoluído. Como é isso, Ketchum? Sabrina perguntou com um sorriso selvagem, como se sua personalidade tivesse mudado completamente. Oh, uau, fale sobre uma personalidade completa de 180. É como se eles fossem uma pessoa totalmente nova. Quer dizer, sou totalmente a favor do autoaperfeiçoamento e do crescimento pessoal, mas isso está em um nível totalmente diferente. É como se eles trocaram sua velha pele e emergiram como uma versão nova e melhorada de si mesmos. Sinceramente, é meio inspirador ver alguém assumir o controle de sua vida dessa maneira. Espero que eles consigam manter essa nova perspectiva e seguir em frente. Vá buscá-los, campeão. Uma voz seca exclamou quando Austin se virou e viu Abra comendo um pedaço de pizza. Dê-me um pedaço. Pica. Oh, olhe para esse cara. Oferecendo pizza como se ele fosse algum tipo de santo da pizza ou algo assim.
Quem você pensa que eu sou? O Pizza Pope? Abra perguntou enquanto Austin pegava uma fatia e dava para Pikachu. Bem, pessoal, temos um verdadeiro bandido de pizza em nossas mãos aqui. Esse cara simplesmente pegou aquela fatia como se não fosse dar conta de ninguém. Quero dizer, você praticamente podia ver a culpa escrita em seu rosto, mas ele foi em frente de qualquer maneira. E sejamos realistas, quem pode culpá-lo? Aquela pizza parecia ter sido enviada diretamente pelos próprios deuses. Não estou dizendo que era a coisa certa a fazer, mas posso entender a tentação. De qualquer forma, espero que essa fatia tenha valido a pena, meu amigo. Que os deuses da pizza tenham piedade de sua alma. Abra exclamou enquanto Austin respondia. Achei que você fosse ateu, Austin perguntou enquanto Pikachu mordiscava a pizza. Bem, parece que temos um leitor de mentes aqui. Novidades, amigo. Só porque faço piada sobre religião não significa que sou ateu. Quero dizer, vamos lá, você viu o estado de um mundo ultimamente? Na verdade, sou agnóstico. Claro que você está, amigo. Enquanto isso, no campo de batalha, Lucario olhou para Megalakazon com um sorriso. Enquanto Lucario estava diante de Megalakazon, seus olhos começaram a brilhar com uma estranha luz vermelha. Seu pelo se arrepiava e sua aura emanava uma energia sinistra que fazia tremer até o mais corajoso dos treinadores. Em todos os meus anos como guerreiro nunca vi tamanho poder. Lucario perguntou com um sorriso demoníaco no rosto. Eu me pergunto, você pode me matar com esse poder? Parágrafo MAC. No extremo norte da zona Safari há um caminho longo e sinuoso marcado nos mapas como a Estrada do Sencisor, que termina no esconderijo dos ninjas que governam a cidade Fúcsia, uma capital secreta onde questões de guerra, governança e atos nefastos estão determinados. A estrada tem um nome apropriado, pois qualquer um que viaja por ela é afugentado pelo que parece ser uma centena de Scizor, embora, para ser justo, a maioria esteja ocupada demais fugindo para contá-los. Às vezes eles afugentaram exércitos inteiros, e até mesmo grandes heróis temem e evitam esse caminho, pois as garras de um Scizor são afiadas o suficiente para cortar os fios do destino. Na realidade, não há nem perto de 100 Scizor guardando esta estrada, nem mesmo em toda a cidade de Fuxia. Se houvesse tantos, Scizor seria frequentemente denunciado nas guerras estrangeiras e conflitos internos que constituem grande parte da história daquela cidade. E Fuxia importaria enormes quantidades de metais raros que compõem o casaco de Scizor para manter uma população tão grande. A maioria dos pesquisadores acredita que haja no máximo 6 Scizor protegendo aquela estrada, e talvez até apenas um. Por que então, testemunhas oculares relataram enxames massivos? Os Pokémon Fuxia são mestres da ilusão e Scizor, usuários habilidosos de equipes duplas. E seus socos de bala atacam com tal velocidade que é impossível identificar a direção do usuário, e difícil até mesmo ver o soco. Lutar contra um Scizor parece tão difícil quanto lutar contra 100, e isso vale tanto no Planalto Índigo quanto na cidade Fúcsia. Isto é especialmente verdadeiro se alguém negligência ou esquece sua única fraqueza, pois a única maneira confiável de derrotar um Scizor é atear fogo nele. Capítulo 383. Mudança de ponto de vista. A linha Alakazam é um conjunto único de Pokémon do tipo psíquico. Suas habilidades psíquicas são tão fortes que eles podem dobrar colheres com a mente e realizar telecinesia em objetos que pesam mais de 45 quilos. Sua característica mais notável é o cérebro ampliado, que é considerado a fonte de seus imensos poderes psíquicos à medida que ganham acesso ao mundo do espelho. A evolução de Alakazam de Abra e Kadabra vê um aumento significativo nos atributos físicos. Disse que as 3 caudas nas suas costas são uma representação do aumento de poder e capacidade do seu cérebro. Com o aumento da capacidade mental, disse que Alakazam possui um QI que supera até mesmo o dos humanos mais inteligentes. A forma Mega Alakazam é uma extensão desse poder, com o cérebro crescendo ainda mais e as habilidades psíquicas se tornando ainda mais potentes. O poder da sua mente cresceu tanto que pode até dobrar o espaço e o tempo à sua vontade, à medida que se conecta ao mundo dos espelhos e expande os seus reservatórios psíquicos para uma quantidade infinita, à medida que a sua inteligência aumenta a um nível impensável. Segundo pesquisas, os poderes psíquicos de Mega Alakazam são tão grandes que eles são capazes de mover montanhas apenas com a mente. Nesta forma, as 2 colheres de Alakazam mantidas em sua forma regular se combinam para formar uma única colher maior que é capaz de amplificar ainda mais seus poderes psíquicos. A natureza exata da evolução do Mega Alakazam ainda é assunto de muito debate e pesquisa. Alguns cientistas acreditam que sua mega evolução é resultado de seu DNA reagir a um tipo específico de energia, o que faz com que seu cérebro cresça ainda mais e ganhe mais acesso ao mundo do espelho, levando a um aumento nas habilidades psíquicas. O poder de Mega Alakazam é tão grande que disse que ele é capaz de acessar diferentes dimensões da realidade, podendo até criar pequenos buracos negros com seus poderes psíquicos. No entanto, a forma Mega Alakazam tem suas desvantagens. Devido ao imenso poder de suas habilidades psíquicas, Mega Alakazam é altamente suscetível à fadiga mental e pode ficar exausto rapidamente se esforçar demais. Lucario observou Alakazam, agora Mega Alakazam, levitando no ar, sua aura psíquica lhe dando leves arrepios. Agora ele não era um médium de forma alguma, mas a julgar pelo que ele sabia sobre a Mega Evolução via Austin e Alakazam em geral, havia uma grande possibilidade de que o Psi Mega evoluído estivesse escaneando de dentro para fora. E quanto mais ele se permitisse estar sob seu olhar psíquico direto, mais seus segredos seriam revelados. Preciso acabar com isso rapidamente. Lucario pensou enquanto transmitia seus pensamentos via aura para Austin, que assentiu. Parece que minha avaliação está correta. Lucario acenou com a cabeça enquanto levantava as patas antes de liberar uma poderosa explosão de energia espectral, que automaticamente mudou para a forma de um grande dragão espectral antes de disparar em direção a Alakazam, que não parecia nem um pouco preocupado. Extraia o controle e envie-o de volta. Sabrina comandou. Casam. O tipo Psi murmurou enquanto as 5 colheres de prata flutuando acima dele brilhavam com um poder sobrenatural, contendo a força o pulso do dragão de volta a uma esfera de energia comprimida, antes de impulsioná-lo de volta para Lucario. Lucario ergueu o braço esquerdo, como uma estrutura óssea formada a partir da aura, antes de desviar o ataque para a direita. O pulso do dragão redirecionado bateu no chão, criando uma explosão terrível. Use corte psicótico.
Sabrina comandou. Instantaneamente vários cortes psicóticos apareceram na frente da criatura mega evoluída, que os enviou em direção ao Pokémon de Aura. Disse que o Pokémon os esquivou facilmente e se não, os contra-atacou com um golpe de osso. Não que isso importasse para Alakazam, ele tinha toda a energia psíquica do universo para aproveitar e usar nesta batalha. Analisar. Conjunto de precisão. Fogo sucessivo. Veio o próximo comando. Instantaneamente, uma dúzia de cortes psicóticos reapareceram na frente de Alakazam, enquanto o tipo Psi calculava instantaneamente os possíveis padrões de movimento demonstrados por Lucario, dependendo de sua análise da altura, peso, movimento corporal, conjuntos de movimentos, forma e comprimento da envergadura de Lucario, e centenas de outros dados estatísticos que Alakazam reuniu por meio de sua varredura psíquica na aura do Pokémon. Em menos de um segundo, toda essa informação foi combinada com os padrões de movimento que Lucario acabará de demonstrar, e as trajetórias foram criadas e definidas, tendo em conta o movimento do vento e a distribuição de probabilidade. Definir. Fogo. Todos os 12 cortes psicóticos dispararam para o ar, e apesar de todo Lucario tecer no ar, vários deles atingiram os velhos veteranos, que apenas sorriam quando sentiam a dor. Não pare, ordenou Sabrina. Repita o fogo. Casam. Outro conjunto de cortes psicóticos apareceu no ar, suas trajetórias agora levando em consideração o ferimento e a posição de Lucario no solo, antes de serem projetados em direção ao veterano de guerra. Lucario, no entanto, contra-atacou com uma saraivada de socos de gelo e ergueu sua boca, enquanto enviava ondas de vácuo com energia gelada em direção ao tipo Psi, diretamente em frente aos cortes psicóticos, criando uma explosão que destruiu 9 deles. 2 deles se afastaram, um para a direita e outro para a esquerda, girando como um bumerangue, enquanto atacavam Lucario de ambos os ângulos que foram destruídos pela aura Pokémon. E então o terceiro e restante corte psicótico atingiu Lucario em meio à fumaça, marcando outro golpe frontal. Quando a comoção se instalou, Lucario apareceu com um sorriso diabólico no focinho, e seus olhos vermelhos brilhavam com um tom de azul, enquanto sua aura emergia de seu pelo. A força da aura era tão grande que quebrou as vidraças da pousada, fazendo chover vidro nas ruas de paralelepípedos abaixo. Enquanto isso, Mega Alakazam permaneceu firme, erguendo uma barreira de energia psíquica para se proteger do turbilhão de aura que girava pela sala. Você tem um Pokémon bastante incomum, Ash. Vamos combinar os meus poderes e os do meu Mega Alakazam, que pode adivinhar quase tudo com apenas um único olhar, contra a potência de um Lucario e os melhores comandos que você pode dar a ele. Austin sorriu. Que assim seja. Lucario, mostre a ela o que você tem. E todo o chão parecia submerso em uma névoa semelhante a uma aura. Para alguém como Alakazam, cuja existência inteira era mantida pela energia psíquica, a aura parecia fornecer uma distração extremamente irritante, pois ele forçava seu poder a criar convecção à força, na tentativa de escoar a aura em direção ao teto. Arrase o campo, Lucario, Austin comandou. Com medo e ansiedade, Sabrina ponderou o significado da enigmática frase da ordem de Austin. Fogos de artifício sujos. Enquanto isso, Lucario estava pronto para agir. Erguendo as patas, convocou uma névoa de aura que girava e girava em torno deles. Com um grande esforço, Lucario reuniu a névoa em centenas de esferas cintilantes de aura, cada uma brilhando com uma luz interior que revelava sua incrível força. Estilo forte. Fogos de artifício sujos. Respirando fundo, Lucario flexionou seus poderosos músculos, e as esferas da aura cresceram até o tamanho de grandes orbes, como se estivessem imbuídas da própria essência da própria vida. Seu Alakazam pode calcular os movimentos de Lucario. Posso admitir isso. Mas, será que consegue fazer isso enquanto foge deles? Austin acenou para as múltiplas centenas de esferas gigantes, que se moviam, independentemente de todo o resto, tornando difícil para o Psi Mega evoluído se concentrar na batalha, toda a sua concentração concentrada em manter a convecção para limpar uma grande quantidade de aura, onde quer que estivesse a qualquer momento. E assim a situação mudou. Você pode correr, mas não pode se esconder. Austin sorriu. Alakazam, use o corte psicótico em Lucario. Sabrina comandou, sentindo interiormente que a batalha havia mais uma vez se transformado na mesma que seu Bronzong contra aquele Lucario. Lance-os. Naquele momento, a mente de Mega Alakazam estava acelerada enquanto tentava desesperadamente se teletransportar para longe do perigo que se aproximava. Mas não importava para onde fosse, as centenas de esferas gigantescas da aura o perseguiam incansavelmente, rastreando a própria essência do seu ser. O ar estava denso com a tensão da perseguição, enquanto Mega Alakazam disparava e serpenteava, sempre buscando superar o ataque implacável das esferas. Cada momento que passava era uma dança de vida ou morte, à medida que o Pokémon psíquico levava suas habilidades ao limite. Mas as esferas da aura pareciam ter vontade própria e à medida que Mega Alakazam se movia, elas giravam e giravam no ar, sempre se aproximando. Era como um jogo de gato e rato, com o destino do Pokémon psíquico pendurado no equilíbrio. O mundo ao redor deles parecia se desvanecer, à medida que a intensidade da batalha atingia o auge. Os movimentos de Mega Alakazam tornaram-se confusos, enquanto ele se teletransportava e se esquivava com todas as suas forças. Mas mesmo o Médium mais habilidoso não poderia escapar para sempre, e eventualmente, uma das esferas conectou-se com um impacto devastador. A explosão de energia abalou a área circundante, e por um momento tudo ficou imóvel. Mega Alakazam estava caído no chão, espancado e machucado, mas ainda vivo. Ele havia sobrevivido, mas por pouco. De repente, Mega Alakazam voltou à sua forma natural antes de cair no chão. Silêncio. Enquanto a forma de Austin brilhava quando ele, Pikachu e Lucario se teletransportaram. Sabrina suspirou e devolveu seu Pokémon ao sentir o fone de ouvido tocar. Senhorita Sabrina, por que você deixou o alvo fugir? Você viu a batalha que o homem é mais forte do que eu. Se você acha que pode conseguir um campeão para lutar por você, então fique à vontade. O que devemos dizer ao chefe da família? Esperar por uma ligação? O que? De repente, Sabrina arrancou o fone de ouvido e esmagou-o com seus poderes. Chato. Parágrafo MAC. Nos primeiros dias dos concursos de Pokémon, antes de existirem Pofins e Pokéblocks, as bagas eram transformadas em itens que aumentavam o apelo através do uso de Shuckle vivo. Shuckle é um Pokémon que naturalmente faz com que as frutas se transformem em suco que tem efeitos benéficos quando preparado adequadamente.
Tanto em Pokémon quanto em humanos, ele restaura a saúde e cura doenças. E a fermentação adicional permite que seja transformado em uma cidra forte que substituiu a cerveja e o vinho na ilha Cinnabar. Esse processo demorou muito para a maioria dos coordenadores, que em vez disso usaram o buraco nas costas de Chucle para mexer uma mistura de frutas com uma caneta enquanto balançavam o Pokémon até ficar tonto. Tontura significava que o Chucleberry estava completo. Embora Chucle seja mais do que robusto o suficiente para não ser prejudicado por esta técnica, muitos acham isso tão irritante que se escondem sob as pedras sempre que um coordenador, ou mesmo um treinador, pois não conseguem diferenciá-los, passa. A competição entre fabricantes de cidra e coordenadores combinou-se para praticamente exterminar a população selvagem de Chucle, um problema agravado à medida que a crescente escassez mudou o processo de usar Chucle selvagem para um de captura para garantir um para uso futuro. Com o tempo, os cervejeiros venceram e outros métodos foram desenvolvidos para permitir que os Pokémon do concurso usassem frutas. Mas entre alguns coordenadores selecionados do Cinnabar, a antiga arte dos Sucleberries continua, usando o Chucle transmitido como herança por gerações. Capítulo 384. Mudança de ponto de vista Celadon City Metrô. Erika franziu as sobrancelhas enquanto olhava para sua bolsa vazia, procurando desesperadamente por algo que não estava lá. A estação de metrô de Celadon City estava muito longe do estilo de vida chamativo e glamouroso ao qual ela estava acostumada. Suas roupas, antes imaculadas, agora estavam manchadas e amassadas. Ei, coma antes que esfrie. Vou dar isso para você porque você me lembra meu filho. Erika ouviu quando viu Tom oferecendo uma tigela de macarrão. Erika recuou enojada, horrorizada com a ideia de consumir algo tão pouco apetitoso. Mas sua fome era forte demais para resistir, e ela relutantemente deu uma mordida. Para sua surpresa, o sabor explodiu em sua boca, rico e saboroso. Ei, vá devagar. Você não é um vagabundo. Enquanto ela sorvia, Erika perguntou. Senhor, como você pode pagar isso? Você comprou com meu dinheiro, certo? Seu pirralho. É isso que eu ganho por alimentar você? Tom disse enquanto batia na cabeça de Erika, cujos olhos se arregalaram. Como alguém da família Mano, ninguém se atreveu a levantar a voz para Erika, mas ela foi atingida pela primeira vez. Erika colocou a mão na cabeça. Ei, eu não bati em você com muita força, bati? Tom perguntou com preocupação estampada em seu rosto. Mesmo tendo sido atingida, Erika ainda não conseguiu evitar o choro com a preocupação genuína que Tom tinha por ela. Era como a preocupação de um pai por um filho. Ei, sinto muito por ter batido em você. Tom se desculpou enquanto Erika rapidamente enxugava as lágrimas e devorava o macarrão. Tom riu das ações de Erika. Pirralho, você deveria saber que sou um sem-teto, mas não sou pobre, respondeu Tom tentando explicar como comprou o macarrão. Você parece pobre. Erika deixou escapar enquanto Tom olhava para ela, fazendo com que Erika voltasse a comer. Os olhos de Erika encontraram os de Tom enquanto ele tirava a foto rasgada de uma garota. Quem é aquele? Tom sorriu com um olhar de saudade. Escute, pirralho. Todos nós temos nossas histórias para contar. Eu costumava ser um figurão. Tenho um lugar para voltar. Estou apenas pegando o longo caminho de volta, então não me chame de vagabundo. Por que há tantos moradores de rua aqui? Todo mundo tem um motivo diferente para estar na rua, mas se eu quisesse dizer um motivo, seria que o mundo nos esqueceu, disse ele, com a voz tingida de amargura. As palavras de Tom atingiram Erika com força, e ela sentiu uma onda de culpa tomar conta dela. Ela nunca havia pensado muito nos menos afortunados que ela, mas a bondade de Tom para com ela, uma estranha, não passou despercebida. Tom soluçou enquanto puxava um papelão e disse, Ike, vai chover esta noite. Deixe-me fazer algo para você. Ike, Tom fez uma cama improvisada de papelão para ela dormir. Por que você está fazendo isso por mim? Erika perguntou, intrigada. Tom sorriu tristemente. Eu já te disse, ele disse suavemente. Você me lembra meu filho. Erika ouviu as divagações de Tom sobre a filha até adormecer. Erika foi despertada pelo tremor insistente da cama de papelão, o chão arenoso da estação de metrô frio contra suas costas. Ela abriu os olhos para um mar de rostos desconhecidos, todos olhando para ela com vários graus de desgosto e irritação. Um guarda de segurança corpulento se ergueu sobre ela, sua voz rouca rompendo o zumbido do metrô. Ei, foi você quem fez cocô aqui? Ele latiu, seu tom acusatório enviando uma onda de vergonha percorrendo Erika. Não, ela protestou, sua voz baixa e fraca contra o guarda furioso. Então pegue aquele papelão e vá embora. Ele rugiu, apontando o dedo para a cama improvisada. Erika ficou de pé, com as bochechas queimando de humilhação enquanto ela reunia suas coisas apressadamente. Mas antes que pudesse escapar, ela ouviu o som de passos se aproximando. Ela se virou e viu um trio de adolescentes, todos mais velhos e mais conhecedores do mundo que ela. O líder do bando era um garoto de aparência desconexa, com cabelos loiros e uma jaqueta militar suja. Ele a olhou com uma mistura de curiosidade e desdém, seus lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Você fugiu de casa? Ele perguntou, sua voz cheia de desprezo. Nenhum outro lugar para ir? O pequeno shopping público era um centro movimentado de atividades com compradores e adolescentes abrindo caminho pelo labirinto de lojas e quiosques. Erika ficou no banheiro, congelada em estado de choque com a cena diante dela, caótica e surreal. O grupo de adolescentes fugitivos estava amontoado em volta das pias, esfregando freneticamente as roupas manchadas e rasgadas. Uma garota estava até usando o mictório como banheiro improvisado para desgosto de Erika. O ar estava denso com um cheiro de suor e desespero, e Erika sentiu seu estômago revirar enquanto o observava em silêncio. Os adolescentes pareciam não lhe dar atenção, seus olhos focados intensamente na tarefa que tinham em mãos. Ei, Erika, você pode ir para o chuveiro a seguir. Quando a porta se abriu mais uma vez, a líder dos fugitivos saiu do banheiro completamente nua, segurando sua camisa extra. Erika notou como os fugitivos usaram uma garrafa com furos no fundo como chuveiro. Ah, esta é a sua toalha, certo? A líder, como Erika, respondeu apressadamente. Você pode ficar com ele, sério? Obrigado. Vou pagar o café da manhã então. Erika ergueu uma sobrancelha ao ouvir a palavra café da manhã enquanto pensava. Ele está pagando? A cozinha comunitária era uma cacofonia de atividades com voluntários movimentando-se de um lado para outro, servindo tigelas de sopa fumegante e fatias de pão. Erika e os fugitivos encontraram esse lugar em busca de uma refeição quente.
Pelo que parece, tem muita gente aqui, observou Erika, observando a multidão de mendigos fazendo fila para comer uma tigela de mingau. Esta é a cena habitual, respondeu o líder fugitivo. A igreja de Meu na mesma rua, serve carne hoje, então provavelmente estão por toda parte. Uma das garotas do grupo resmungou. Nossa, como vamos comer aqui? Todas as colheres serão levadas por aqueles velhos peidos. Uma comoção no fundo da sala chamou a atenção deles. Um homem deficiente gritava obscenidades para outro mendigo. Sua cadeira de rodas tremia de fúria. Erika sentiu uma pontada de empatia pelo homem, imaginando as dificuldades e a dor que devem tê-lo levado a esse ponto. Devíamos ajudá-lo, exclamou ela, mas o líder fugitivo zombou de seu gesto ingênuo. Deixe isso, ele respondeu. Olhe mais de perto. Ele está fingindo, continuou o líder. Erika se aproximou e percebeu que o líder estava certo. Os movimentos do homem eram muito fluidos, muito precisos. Ele não estava realmente incapacitado. Ele estava fingindo. Ela olhou para o outro mendigo, que se encolheu sob o ataque do homem deficiente. Ele era uma visão lamentável, com olhos fundos e roupas esfarrapadas. Erika sentiu uma onda de raiva ao vê-lo sendo intimidado por alguém que estava manipulando o sistema. De jeito nenhum, isso é uma farsa. Ela exclamou. Fraude, respondeu o líder com um olhar frio. Por que isso é uma farsa? Ele alguma vez disse que era deficiente? Tudo o que fez foi deitar-se. Mas ele não é deficiente. Ele deveria ganhar seu dinheiro honestamente. Quando ele tem 4 membros, suas ações não passam de covardia e injustas, retrucou Erika. O líder riu e disse, injusto? Trabalhar honestamente? O que é honestidade? O que? Erika questionou. As pessoas desprezam quem faz cirurgia plástica, mas você já viu uma pessoa naturalmente bonita? Por que um é justo e o outro injusto? Importante, eles deveriam apenas ir à escola e estudar. Se você quiser sobreviver neste mundo, você tem que lutar por isso, por qualquer meio necessário, com a intenção de matar. Erika se sentiu como se estivesse presa em uma caixa inteiramente feita de escuridão, mas não perdeu a vontade de falar. Erika falou, eu não acho que isso esteja certo. Vocês podem estar certos, eu não tenho nenhum argumento contra isso, mas ainda assim, não sei porquê, mas acho isto errado. O líder olhou para Erika em silêncio antes de perguntar com um sorriso que escondia a malevolência. Então você quer ganhar dinheiro da maneira justa? Parágrafo Mac na guerra, um chifre de Heracrois pode servir como catapulta ou ariete, na verdade. Ambas as armas foram inventadas para liberar o poderoso Heracrois para o combate corpo a corpo. No esporte popular do Go-Ho, isso os tornou grandes artilheiros, fato verdadeiro em muitos outros esportes ao longo dos tempos. E nas batalhas Pokémon, permite que eles usem Mega Or, um ataque de inseto surpreendentemente poderoso que nocauteia inúmeros Pokémon em um único ataque, especialmente médios, tipos de grama e as forças das trevas. É por esta última razão que quando um Heracrois morre, seu chifre é normalmente removido e usado como um totem para proteger o portador do mal. Os chifres são bastante grandes, mas leves o suficiente para permitir que Heracrois os balance e os humanos os levantem sem dificuldade. Contudo, a maleta de transporte deve ser clara. Uma buzina escondida não protege ninguém. Seu poder é parcialmente explicado pelo fato de que os Pokémon do tipo sombrio não temem Heracrois, mas seus chifres. Pois um Heracrois sem chifres nada mais é do que uma presa fácil, mas a maioria dos relatos sugere que ele se defende contra a má sorte e humanos vilões, tão bem quanto contra o tipo sombrio. Pokémon, e um enorme conjunto de evidências sugere que isso não é mera superstição. Embora proteja o detentor do mal, muitas vezes simplesmente troca um tipo de inimigo por outro. Para grandes Pokémon voadores como Pidgeotto e Fearow, um chifre de Heracrois não é assustador, mas delicioso. E esses pássaros são frequentemente encontrados assediando aqueles que dependem deles para ter sorte. Não é aconselhável procurar um chifre de Heracrois para proteção, a menos que alguém esteja preparado para defendê-lo de Pokémon voadores, mas muitos bug. Catés que sobrevivem ao seu Heracrois o fazem para honrar suas memórias e manter um pedaço de seu poder da mesma forma. Capítulo 385. Mudança de ponto de vista. À medida que a noite cai na cidade de Celadon, a movimentada metrópole começa a se acalmar. As luzes de neon dos muitos arranha-céus da cidade iluminam as ruas escuras, lançando um brilho colorido sobre as calçadas vazias. Os sons do trânsito e das pessoas desaparecem, substituídos pelo zumbido suave dos insetos e pelos gritos ocasionais dos zubats. Há um cano abandonado embaixo da ponte velha e dentro dele mora um vagabundo, que desviou recursos da empresa e desviou muito. Como ele é um homem procurado, não pode depositar no banco, então guarda em uma bolsa. Ao ouvir as palavras do líder fugitivo, Erika contempla a velha ponte de pedra que se estende sobre um rio pequeno e sinuoso. Abaixo da ponte, um cano grande e enferrujado se projeta do aterro, com a boca aberta como a boca de um animal faminto. A área ao redor do cano é escura e agourenta, com apenas algumas manchas tênues de luar perfurando a espessa copa das árvores acima. O ar está denso com o cheiro de terra úmida e vegetação em decomposição. O som da água corrente ecoa pelo cano, misturando-se com o farfalhar ocasional de folhas e galhos enquanto criaturas noturnas correm para cuidar de seus negócios. E já era hora de ele ir buscar a ração do jantar. Vá pegá-lo e devolva-o à empresa e vamos receber a recompensa. Erika achou que essa era uma forma justa de ganhar dinheiro e pensou que talvez sua família a reconhecesse quando ela aparecesse na TV. Quando eu voltar, preciso que Jarvis me mostre como contatá-lo. Erika pensou enquanto se aproximava do cano de água abandonado. Erika entrou cautelosamente na entrada escura e úmida do cano de água abandonado. Ela podia ouvir o som de água pingando ecoando pela passagem estreita enquanto dava alguns passos à frente. De repente, um odor desagradável atingiu seu nariz e ela torceu de desgosto. Ao olhar em volta, o coração de Erika afundou ao ver as intermináveis pilhas de lixo espalhadas pelo chão do cano. O lugar estava uma bagunça completa e parecia que ninguém se preocupava em limpá-lo há anos. No entanto, sua atenção foi subitamente atraída para uma sacola no meio dos escombros, e ela se aproximou para inspecioná-la. Quem é você? Seu maldito pirralho. Algo do lixo se lançou sobre ela. Erika gritou e tropeçou para trás, e seu coração disparou quando percebeu que havia mais alguém no cano com ela. Ela olhou mais de perto e viu que era Tom, o mendigo, quem a ajudara.
Senhor, Bang! O som do líder do fugitivo atingiu Tom na cabeça enquanto ele gritava. Pegue a bolsa. Corra! Enquanto Erica pegou a sacola e começou a fugir com os outros fugitivos. Erica engoliu em seco ao ouvir os outros conversando. Porra, ele estava em casa. Ele deveria estar fora a esta hora. Erica sentiu que algo estava errado ao ouvi-los dizer. Porra, tiramos a sorte grande. Erica olhou para trás e viu Tom tropeçando para fora do cano abandonado. Pare, seus ladrões. Ver Tom chorando fez Erica pensar. Ele é realmente um criminoso? Enquanto o grupo corria pela estação de metrô, Tom os perseguiu, chorando e gritando. Esse dinheiro é meu. Devolva-o. Eles podiam ouvir seus passos batendo na calçada atrás deles. Porra, ele ainda está nos seguindo? Bastardo persistente. De repente, Tom tropeçou e bateu a cabeça no chão, fazendo-a sangrar, mas ele começou a se levantar enquanto estendia a mão. Esse é o meu dinheiro. Erica diminuiu a velocidade e parou, fazendo com que o líder fugitivo exclamasse. Ei! O que você está fazendo? Erica olhou para baixo e perguntou. Vocês me enganaram, não foi? O líder, vendo seu esquema sendo frustrado, de repente agarrou a sacola na mão de Erica enquanto gritava. Porra, me passe essa bolsa. Mesmo assim, Erica não pareceu deixar de surpreender o líder com sua força. Por que ela é tão forte? Se ele é tão rico, por que vive nas ruas? Erica perguntou enquanto o líder gritava de raiva. Solte a bolsa. O líder tentou arrebatar quando a sacola rasgou, fazendo com que as moedas que Tom havia recolhido fossem jogadas ao ar no meio da estação de metrô lotada de moradores de rua. Dinheiro. Os moradores de rua avançaram em direção às moedas enquanto os fugitivos fugiam, enquanto o líder olhava para Erica com raiva. Eu voltarei para você. Enquanto isso, Erica olhou envergonhada ao ver um Tom sangrando lutando para pegar o máximo de moedas que podia enquanto gritava. Minha Sarah! Minha Sarah! Eu errei, fui tão ingênuo. Erica pensou, mas para sua surpresa, todos os moradores de rua se levantaram e começaram a devolver as moedas a Tom. Aqui, Tom. Aqui está. Sabemos que você estava guardando isso para um dia especial e o quanto isso significa para você. Não iríamos tirar isso. Tom ficou no meio enquanto os moradores de rua devolviam as moedas. Tom não conseguiu se controlar, seus lábios tremeram quando ele foi reduzido às lágrimas. Enquanto isso, do outro lado da cidade de Celadon. Era uma noite fria na cidade de Celadon, enquanto a lua brilhava intensamente no céu claro. A movimentada praça da cidade de Celadon estava repleta de atividade, enquanto as pessoas andavam de um lado para outro, conversando e rindo umas com as outras. As luzes fortes das lojas e restaurantes iluminavam a área, criando uma atmosfera calorosa e convidativa. No centro da praça, Green movia-se furtivamente no meio da multidão, com os olhos à procura de alvos potenciais. Ela exibia um sorriso travesso no rosto, sabendo que esta noite teria um lucro rápido e fácil. Ao passar pela multidão, ela habilmente pegou alguns dólares de vítimas inocentes. Seus movimentos eram tão rápidos e suaves que ninguém notou. Ao olhar em volta, ela viu Yellow, que estava visivelmente frustrada com uma falsa cartomante que não conseguiu encontrar Erica. Green riu consigo mesma, sabendo que Yellow era muito honesto e ingênuo para perceber os truques da cartomante. Green estava prestes a expor a cartomante quando de repente viu a cartomante pegar suas coisas e fugir, deixando para trás Yellow perplexo. De repente, um carro em alta velocidade passou por Yellow, fazendo-a pular para trás, surpresa. Calma, seu idiota, ela gritou sua frustração, evidente em sua voz. Green virou-se para Yellow com um sorriso brincalhão no rosto. Cuidado com a sua linguagem, Yellow, ela disse, provocando. Você não gostaria que Ash ouvisse você falando assim. Yellow revirou os olhos. Por favor, tudo menos isso, respondeu ela, sabendo que Ash poderia ser bastante rígido. Tudo bem, não vou contar a ele desta vez, Green cedeu, mas você me deve. Que tal $20? Eu só tenho $10, disse Yellow, franzindo a testa. Eu não sabia que ser um treinador de Pokémon pagava tão pouco, comentou Green surpreso. Yellow olhou para ela confuso. Pago? Somos pagos? Ela perguntou, genuinamente surpresa. Oh, você quer que eu lhe mostre como acessar esse dinheiro? Green perguntou com um olhar inocente no rosto. Não, Yellow respondeu com uma expressão vazia no rosto. O olhar inocente de Green se transformou em tristeza e lágrimas. Você não confia em mim, Yellow? Considerando a bagunça em que estamos, considerando o quanto Ash vai ser, não, eu não confio em você. Isso é tão cruel, Yellow. Parágrafo Mac disse que sempre que você vê um Sneasel, o gelo preto não fica muito atrás. Isso não é inteiramente verdade. O gelo preto se forma naturalmente no pavimento, mas Sneasel e Veaville, sendo ambos do tipo escuro e de gelo, também podem borrifá-lo. E Sneasel, em particular, gosta muito de fazer isso. Embora esta técnica provavelmente tenha se originado como uma forma de matilhas de Sneasel caçarem Pokémon grandes como Stantler e Meganium, nesta época ela é feita com mais frequência como uma brincadeira contra humanos. Seu único propósito é a diversão de um Sneasel. Menos bem documentada, mas quase tão amplamente aceita, é a sua associação com desgosto. Termos como coração negro e frio são frequentemente usados para descrever pessoas após um rompimento, mas não é como se Sneasel endurecesse os corações da mesma forma que Lourdes os aquece. Muito provavelmente, isto tem as suas raízes numa tradição antiga, onde um homem que desejasse divorciar-se da sua esposa deve primeiro procurar e apanhar um Sneasel para o apresentar a ela. As mulheres, nesta época, não tinham tais direitos. Isto pretendia ser tanto um teste à sinceridade do homem como uma compensação para a mulher divorciada. Os Sneasel são raros e difíceis de capturar, protegem ferozmente os seus treinadores e são ladrões habilidosos e capazes de roubar o suficiente para uma mãe solteira sobreviver. Esta tradição desapareceu há séculos, mais pela conveniência dos homens e pela crescente raridade do Sneasel do que por qualquer igualitarismo recém-descoberto. Esta tradição está morta, mas permanece na nossa memória histórica. Os treinadores de Sneasel ainda são considerados amantes não confiáveis, e as mulheres muitas vezes choram ao ver um Sneasel recém-capturado. Quanto ao facto de trazerem azar, é provavelmente uma combinação destas duas histórias, distorcidas e simplificadas por séculos de esquecimento. Capítulo 386.
Mudança de ponto de vista. Desfalque. Erika estava sentada no banco de madeira da igrejinha enquanto ouvia Tom exclamar: "Juro que nunca vivi minha vida dessa maneira, mas o mundo não me tratou melhor, embora eu fosse legal." Erika podia ouvir os murmúrios fracos do padre enquanto ele fazia seu sermão, mas sua mente estava focada na história de Tom enquanto ele orava fervorosamente ao Deus do nascimento. Erika observou enquanto ele abaixava a cabeça e fechava os olhos, as mãos entrelaçadas na frente dele. "Eu era o concedente do empréstimo de um amigo, mas fui muito brando. Mas os agiotas começaram a assediar minha família. Eu me divorciei e fugi, pelo menos para não envolver minha família. Não os contato há uma década, então minha família não está confusa. Abandonei minha família. Mas um dia ouvi dizer que minha filha ia se casar. Sei que não tenho direito, mas por um dia quero parabenizar minha filha, mesmo que seja de distância. Este dinheiro está reservado para o dia do casamento. Eu sei que não poderei levá-la até o altar. Eu sei que vou arruinar o dia dela se eu aparecer." Tom exclamou em lágrimas enquanto olhava para a filha. "Foto, mas ainda assim por um dia, eu quero ser o pai dela." Apesar das roupas sujas que usava, havia nele uma sensação de paz e tranquilidade enquanto orava. Erika sentiu o coração bater enquanto pensava. "Então o casamento da sua filha foi o dia especial de que você estava falando, hein?" Erika se virou e viu o pastor dar algumas moedas em forma de esmola a todos aqueles que oravam. Sabendo que menores de 65 anos não têm transporte público gratuito, os olhos de Erika se arregalaram ao perceber que Tom caminhava centenas de quilômetros de igreja em igreja para arrecadar o dinheiro para o casamento de sua filha. "Se ao menos meu pai fosse como você." Erika começou a orar, pedindo silenciosamente a Meu que abençoasse Tom. Naquele dia, Tom ficou para trás e orou por muito tempo. Para Erika, ele parecia tão desesperado de longe. O ar gelado açoitava as ruas vazias, cortando as roupas de Erika e Tom como uma lâmina de barbear. Seus dentes batiam e sua respiração saía em baforadas visíveis enquanto eles caminhavam em direção ao cano de água abandonado sob a ponte. O céu escuro estava obscurecido por nuvens espessas, tornando difícil ver mais do que alguns metros à frente deles. O único som era o barulho das botas na calçada e o som distante de água pingando. "Haha, você é da família Mano, então por que está aqui nas ruas? Você não deveria estar em algum tipo de grande mansão?" Tom brincou tentando quebrar a tensão. Erika sentiu as bochechas corarem de vergonha. "Só preciso contatá-los e até conseguirei um emprego para você na companhia Mano", retrucou ela, tentando parecer confiante. Ao se aproximarem do cano de água, o som ecoante de seus passos ricocheteou nas paredes de concreto, criando uma cacofonia misteriosa na noite silenciosa. O ar estava denso com o cheiro de umidade e mofo, e o som da água pingando ecoava nas paredes. De repente, Tom e Erika pararam quando viram duas figuras sinistras na frente deles, um Rattata e um Zubat. Atrás dos dois Pokémon estava a gangue Runavai, liderada por uma figura ameaçadora que os encarava com olhos escuros. "Você não deveria ter mexido conosco", o líder rosnou, um sorriso de escárnio curvando seus lábios. A luz dos olhos do Rattata brilhou ameaçadoramente na escuridão, e o Zubat soltou um grito estranho, causando arrepios na espinha de Erika. Erika pegou suas Pokébolas, apenas para lembrar que não tinha nenhuma. O pânico cresceu em seu peito quando ela percebeu que eles estavam indefesos. "Tom, corra!" ela gritou, sua voz embargada de medo. Erika pegou uma pedra e jogou nos Pokémon, na esperança de distraí-los, mas eles a destruíram sem esforço. O Pokémon atacou Erika, mas Tom atrapalhou e recebeu o golpe. O sangue escorria do ferimento de Tom, manchando suas roupas já sujas. O coração de Erika disparou enquanto ela observava sua amiga cair no chão, quase inconsciente. "Pare com isso ou você enfrentará a ira da família Mano." Erika gritou, tentando parecer confiante, mas sua voz vacilou. A turma do fugitivo parou momentaneamente e olhou para Erika, antes de cair na gargalhada. "Ah não, chefe, podemos ter irritado a família Mano." Um deles zombou. O coração de Erika afundou ao perceber que eles estavam em grave perigo. Mas assim que a gangue voltou sua atenção para o ataque, um zumbido baixo encheu o ar. Zumbido. Falha. Erika sentiu um vento atingir seu rosto ao abrir os olhos e ver um Alpha Beedrill parado diante dos corpos nocauteados dos dois Pokémon. As asas do Beedrill zumbiam furiosamente enquanto ele soltava um rosnado baixo, alertando a turma do fugitivo para ficar para trás. "Ei! Pare com isso!" uma voz gritou atrás deles. Erika se virou e viu dois rostos familiares, Yellow e Green, ambos treinadores que ela já havia conhecido. Vendo seus Pokémon nocauteados, a gangue Runavai tentou fugir, mas seu líder tropeçou e caiu. Esfregando a cabeça, o líder se virou para ver Austin parado enquanto seus olhos vermelhos perfuravam a alma do líder. "Desculpe", ele gaguejou, tentando fugir. Yellow gritou, "Ash, ele é o bandido." Os gritos de Yellow foram seguidos pelo líder descobrindo a mudança mundial de cabeça para baixo quando o punho de Austin bateu em seu rosto, nocauteando-o. Erika chorou pelos ferimentos de Tom enquanto Austin soltava Chansey para curá-lo. Erika ficou emocionada ao ver os ferimentos de Tom cicatrizarem lentamente sob os cuidados de Chansey. Seu coração batia forte como uma britadeira, sua respiração era irregular enquanto ela tentava entender tudo o que acabará de acontecer. Austin se virou para Yellow, seus olhos perfurando os dela com uma intensidade de laser que a fez suar loucamente. "É melhor você explicar tudo", disse ele em voz baixa e ameaçadora. Green tentou recuar lentamente, mas sentiu que bateu na frente de Lucario. Ela colocou uma expressão inocente no rosto, mas Austin não acreditou. Ele a encarou com um olhar frio que lhe causou arrepios na espinha. "Ash, não me assuste, mas esta pequena senhora é inocente." "Bem, esta pequena senhora encomendou mais de 1000 itens", disse Austin, sua voz afiada como uma faca. Green tentou ignorar isso. "Ei, eu precisava disso", ela disse encolhendo os ombros. "Para fazer o quê?" Austin perguntou, estreitando os olhos.
para criar uma boy band, respondeu Green, fazendo com que todos olhassem para ela surpresos. Austin não parecia convencido. E essa boy band é uma empresa de lavagem de dinheiro? Ele perguntou, sua voz cheia de suspeita. Não, diga a ele, Yellow, disse Green, virando-se para a amiga. Yellow sem hesitação falou. É uma empresa de lavagem de dinheiro. Parágrafo Mac. Embora o mel Beedrill e Vespiquen sejam inofensivos, é preciso ter cuidado ao comer mel, pois o mel preparado por Ted de ursa contém um feitiço poderoso. Em pequenas quantidades, significa apenas pelos extras no corpo e uma aparência um tanto felpuda, mas se comer muito, deve-se ter cuidado para não sair de casa na noite de lua crescente, para que não se transformem em Ted de ursa. Os pais alertam frequentemente os filhos sobre os perigos de comer demasiado mel, mas os filhos raramente ouvem. Cercado por brinquedos Ted de ursa e obcecado pelo treinamento de Pokémon, ele os encoraja tanto quanto os desencoraja. A vida de um Ted de ursa também não é difícil. Passa-se subindo em árvores e fazendo e comendo mel, e a pata sobre seu rosto esconde um sorriso. A maioria dos Ted de ursa continua vivendo em suas antigas casas. Seus pais horrorizados e amorosos fingem que capturaram esses Pokémon e que seus filhos fugiram. Outros cujas famílias não são tão gentis, fogem para a floresta e em sua maioria vivem vidas pacíficas, mas devem evitar predadores aviários como fearo e encontrar abrigo para hibernar durante o inverno. Não são apenas as crianças que escolhem tornar-se Ted de ursa, nem que se transformam nele por acidente. Muitos adultos podem sentir grande tristeza, mesmo neste mundo de treinamento de Paramon, e optar por recomeçar como Pokémon ou simplesmente gostar de doces e comer o mel errado. Eles se distinguem dos Ted de ursa mais jovens apenas porque a lua crescente em seu peito é muito menos aberta e mais circular, um sinal da experiência do Pokémon. Quando ela se fecha completamente, eles evoluem para Ursaring. Capítulo 387. Mudança de ponto de vista. A manhã no salão nupcial estava repleta de atividades. Os suaves raios dourados do sol rastejaram lentamente no horizonte, lançando um brilho quente sobre os procedimentos. O ar estava denso com o aroma do café acabado de fazer e os sons das pessoas movimentadas. A cerimônia de casamento estava prestes a começar e todos estavam em frenesi de preparação. Do lado de fora do salão nupcial, Tom estava nervoso ao lado de Austin. Os olhos de Tom percorreram a área enquanto ele tentava absorver tudo de uma vez. Ele estava vestido com um terno preto elegante, a gravata bem apertada e o cabelo penteado para trás. Ele mexeu nas abotoaduras, ajustando-as repetidas vezes até ficarem perfeitas. Austin ficou ao seu lado, ajeitando a pequena gravata borboleta de Pikachu. O pequeno Pokémon Yellow estava apoiado nas patas traseiras, olhando para Austin com uma mistura de excitação e apreensão. Quando Austin terminou com a gravata borboleta de Pikachu, Green se aproximou deles. Ela estava vestida com um lindo vestido green esmeralda, o cabelo preso em um elegante coque. Yellow estava ao lado dela, mexendo nervosamente em seu vestido. Os olhos de Erika passaram por Tom e Austin. Vocês dois estão ótimos, disse Erika, com um sorriso brincando nos cantos dos lábios. Tom, seu terno é perfeito. E Sr. Austin, Pikachu fica adorável com aquela gravata borboleta. Tom soltou um suspiro que não percebeu que estava prendendo. Obrigado. Estou só, nervoso, sabe? Austin assentiu com simpatia. Eu sei, mas não se preocupe, tudo ficará perfeito. Senhor, vou devolver o terno, Tom exclamou para Austin, que se sentiu incrivelmente desconfortável ao ser chamado de senhor por alguém que tinha a idade de seu pai. Não se preocupe. Austin respondeu rapidamente. Yellow falou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu pareço bem? Green virou-se para Yellow e pegou a mão dela. Você está linda, Yellow. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Enquanto o grupo entrava no salão nupcial, Tom não pôde deixar de sentir uma sensação de desespero ao pensar. Eu mereço ver minha garotinha? Vendo Tom parar Erika enquanto ela exclamava, Senhor, ande logo, ou você se atrasará. Ei, Erika, talvez não seja uma boa ideia ir para lá. Depois de todos esses anos, eu mereço uma segunda chance? Ninguém vai me receber. Erika ficou em silêncio sem saber o que dizer para Tom. Senhor Tom, por que você vai para esse casamento? Tom e Erika se viraram para ver Austin e os outros olhando para eles. Amy, minha filha, mesmo que não haja ninguém para cumprimentá-la, isso importa? Contanto que você veja sua filha. Tom entrou no movimentado salão do casamento, seus olhos examinando a sala enquanto procurava o lado do noivo. O salão estava repleto do doce perfume das flores frescas, da suave melodia da música romântica e dos sons da conversa alegre dos convidados que se misturavam. Nossa, como eles conseguiram comprar um lugar como este? Deve ter custado uma fortuna. Tom entregou um envelope com dinheiro ao lado do noivo para o caso de alguém o reconhecer. Ele não recebeu vale-refeição nem anotou seu nome no registro de visitantes. Acho que ele estava com medo de que sua existência estragasse o casamento. Ash, posso dar algum dinheiro para a noiva? Yellow sussurrou para Austin, que sorriu e perguntou. Tem certeza que quer fazer isso? Sim. Mas e se Tom não quiser que isso aconteça? Yellow ficou em silêncio com a pergunta de Austin enquanto Green permaneceu em silêncio durante toda a aprovação. Erika parecia confusa com o que estava acontecendo. Tom não pôde deixar de olhar ao redor do salão do casamento mais uma vez. Ele viu os rostos radiantes da noiva, de sua linda filha e do noivo, um homem que ele sabia que amara sua filha, enquanto trocavam votos e alianças. Tom estava no fundo do salão do casamento, junto com Austin e os outros. Senhor, tem certeza de que está bem com isso? Erika perguntou enquanto Tom respondia. Sim, que direito eu tenho de agir como pai depois de todos esses anos? Já se passaram 10 anos. Estou muito grato por ela ter crescido tão bem. Já estou feliz. De repente, Tom viu as fileiras de convidados se separarem para ficar cara a cara com sua filha, Sarah. Pai? Tom rapidamente escondeu o rosto enquanto gaguejava. Não eu, você entendeu errado. Tom viu um borrão de movimento com o canto do olho. De repente, ele sentiu um pequeno corpo correr em seus braços e olhou para baixo para ver sua filha.
Por que demorou tanto? Tom não conseguiu mais conter suas emoções e começou a chorar, dominado pelo amor que sentia por sua filha. Olhando para esse reencontro emocionante, Austin olhou para Yellow ao se lembrar da resposta dela. Todo mundo merece uma segunda chance e posso sentir que Sarah quer dar uma segunda chance ao pai. Yellow estava olhando para Tom e sua filha com um largo sorriso no rosto ao ver Austin olhando para ela. O quê? Tem alguma coisa no meu rosto? Austin riu e respondeu, não, não existe. Quando uma brisa suave soprou pelo salão do casamento, o chapéu de palha de Yellow foi repentinamente tirado de sua cabeça, girando no ar. Sem hesitar, Austin saltou para frente, pegando o chapéu bem a tempo antes que ele voasse para fora do alcance. Ao devolver o chapéu a Yellow, ele percebeu como as bochechas dela estavam coradas com um tom profundo de rosa. Ele não pôde deixar de sorrir, encantado com sua expressão doce. Obrigada, ela disse suavemente, olhando para ele com um sorriso tímido. O coração de Austin acelerou quando ele olhou nos olhos dela. Você gostaria de dançar? Ele perguntou, estendendo a mão para ela. Os olhos de Yellow se arregalaram de surpresa, mas então ela deu um pequeno aceno de cabeça e pegou a mão dele, enquanto eles se dirigiam para a pista de dança. O coração de Green estava batendo forte enquanto ela observava Austin e Yellow dançarem, uma onda repentina de emoção tomando conta dela. Ela não sabia o que era, mas sabia que era poderoso, até mesmo avassalador, enquanto ela estava ali com a mão apertando o peito. Não, isso não pode ser. Eu me apaixonei por ele. Green admitiu para si mesma. Green sentiu uma presença repentina em seu ombro. Virando-se, ela viu Lucario, com o rosto cheio de preocupação. Vá antes que você se arrependa no futuro, disse ele com a voz baixa e urgente. Green olhou para ele, sua mente disparada. Mas ela estava prestes a protestar quando percebeu que se tratava de uma festa de dança e que era esperado que todos participassem. Lucario agarrou o homem mais próximo e empurrou-o em direção a Green, incitando-a a ir para a pista de dança. Green sentiu uma súbita sensação de pânico, mas antes que pudesse protestar, vá pegar aquele idiota antes que eu perca a aposta. O que? Green exclamou, mas antes que ela percebesse, ela estava sendo empurrada para a pista de dança com seu parceiro relutante. Enquanto Austin dançava com Yellow, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de euforia. Ela era uma parceira maravilhosa, seus movimentos graciosos e fluidos, seu sorriso brilhante e contagiante. Mas quando a música chegou ao fim, os parceiros começaram a mudar e Austin se tornou uma parceria com Green. Quando começaram a se mover, ele não pôde deixar de notar o quão nervosa ela parecia, seus movimentos hesitantes e incertos. Ei, você está bem? Ele perguntou, colocando a mão em seu ombro. Green olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de medo e ansiedade. Sinto muito, não sou muito boa nisso, disse ela com a voz trêmula. Austin sorriu, tentando deixá-la à vontade. Está tudo bem, apenas relaxe e deixe a música guiá-lo, disse ele com a voz baixa e suave. Enquanto continuavam a dançar, Austin pôde sentir Green relaxando lentamente em seus braços. Ele ficou surpreso com quão boa dançarina ela era, seus movimentos se tornando mais confiantes e seguros a cada momento que passava. Ei, me diga que você estava roubando seus parceiros agindo como uma péssima dançarina, ele brincou, apertando a mão dela suavemente. Green riu. Talvez eu estivesse, disse ela, com um brilho travesso nos olhos. Austin deu outra tragada no cigarro enquanto observava as estrelas brilhando no alto. A noite foi um borrão de risadas, dança e boa companhia. E agora com Yellow e Green aconchegados em seu colo, dormindo profundamente, ele sentiu uma sensação de contentamento tomar conta dele. Ele estava perdido em pensamentos quando Lucario e Pikachu chegaram, com Pikachu exibindo marcas de beijo de batom por todo o pelo. Austin riu com a visão e balançou a cabeça divertido. Erika apareceu das sombras, seus olhos brilhando maliciosamente. Acho que Pikachu foi um grande sucesso entre as mulheres esta noite, disse ela, piscando para Austin. Lucario revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Oh, por favor, mulheres bêbadas não contam, disse ele, bagunçando o pelo de Pikachu, que olhou de volta. Austin deu uma última tragada no cigarro antes de apagá-lo. E agora? Erika perguntou enquanto Austin sorria e dizia, é hora de você ir para casa. Parágrafo Mac disse que quando um Ursaring hiberna no inverno, ele pode fazê-lo em plena luz do dia, pois nenhum Pokémon ou treinador ousará perturbá-lo. Se o fizerem, o Ursaring normalmente recebe uma boa refeição e volta a dormir. Notavelmente, esta história refere-se ao Ursaring adormecido. Acordados, eles são ainda mais assustadores. Ursaring são Pokémon que sobem em árvores, andam sobre as patas traseiras e são inteligentes o suficiente para abrir portas. Eles se recusam a fazê-lo, no entanto, porque é muito mais fácil simplesmente derrubá-las. Paralisia, queimaduras e venenos funcionam como defesas contra muitos Pokémon, mas Ursaring simplesmente fica mais forte quando tais técnicas são usadas contra eles, e ainda mais irritado. Nem as armas humanas funcionam facilmente contra sua pele grossa, que repele a maioria dos tiros e é muito grossa para ser facilmente cortada com uma espada. Como para os Pokémon, sua única fraqueza é a luta, e poucos tipos de luta desejam enfrentar um urso de qualquer tipo em mãos. Combate corpo a corpo. Escusado será dizer que existem muito poucas maneiras de escapar depois que alguém enlouquece um Ursaring. Foi apenas a sua natureza feroz e indomada que os manteve fora do campo de batalha em tempos de guerra. Poucos treinadores Pokémon podem comandá-los e muito menos oficiais. Mas houve uma vez um grande conquistador que confiou numa força de ursos armados, Ursaring e Beartic, e venceu guerra após guerra, tanto pelo terror que criaram como pelo seu poder. É espantoso quantos soldados estão dispostos a arriscar a morte, desde que não seja atacado e comido. Teoricamente, existem muitas maneiras de derrotar um Ursaring. Na prática, a maioria das pessoas prefere entregar qualquer comida extra e se fingir de morto ou fugir para salvar suas vidas. Capítulo 388. Equipe Base Rocket. A base da equipe Rocket assomava na orla da floresta, uma estrutura formidável cercada por muros altos e cercas de arame farpado. O som do vento soprando entre as árvores deu lugar ao zumbido baixo das máquinas e ao barulho ocasional de metal. Um arrepio percorreu a espinha de Duplica quando ela foi levada diante de Giovanni, o líder da equipe Rocket.
Ela olhou ao redor da sala, observando cada detalhe. As paredes estavam forradas com armários de metal cheios de suprimentos médicos, enquanto uma grande mesa dominava o centro da sala. A mesa estava repleta de ferramentas e equipamentos, e no centro estava um Beedrill, com o corpo envolto em bandagens. Duplica usava um macacão roxo, estampado com a insígnia da equipe Rocket no peito. O tecido era escorregadio contra sua pele e ela podia sentir o suor escorrendo pela testa. Seus captores a arrastaram pela base, passando por fileiras e mais fileiras de grunhidos e seus parceiros Pokémon, até que finalmente chegaram a este lugar. Ao olhar para Giovanni, Duplica viu que ele estava vestido com um terno preto elegante. Seus olhos eram frios e calculistas enquanto percorriam a sala, observando cada detalhe. Ela estremeceu ao vê-lo, sentindo como se estivesse na presença de alguma força antiga que poderia esmagá-la com um único olhar. De repente, a porta se abriu e Domino foi jogado no chão aos pés de Giovanni. Seu cabelo estava uma bagunça e ela olhou para Giovanni com uma mistura de medo e desafio nos olhos. O som da porta de metal pesado ecoou por toda a sala, causando um arrepio na espinha de Duplica. Ela olhou para cima e viu o Beedrill na mesa se mexendo, emitindo um zumbido baixo e dolorido. Os médicos presentes se viraram para olhar os recém-chegados, seus rostos refletindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Quando Duplica cambaleou para frente, o olhar frio e calculista de Giovanni se dirigiu a ela como um peso pesado. Ela podia sentir seu poder, uma força que parecia penetrar em sua alma, deixando-a indefesa e vulnerável. Continue, ordenou Giovanni, sua voz cortando o silêncio como uma faca afiada. Os médicos rapidamente ignoraram Duplica e Domino, com a atenção voltada para o Beedrill se contorcendo em agonia sobre a mesa. Duplica ergueu o olhar para encontrar o de Giovanni, as batidas de seu coração ecoando alto em seus ouvidos. Minhas desculpas, senhor, por não cumprir a missão. Garanto-lhe que Erika permanece felizmente inconsciente. Ela não sabe sobre o tráfico de drogas, as propinas políticas ocultas, os negócios ilegais de armas, ou mesmo a espionagem corporativa clandestina conduzida em seu nome, ela gaguejou, com a voz trêmula de pavor. Os olhos de Giovanni se estreitaram em fendas finas quando ele estendeu a mão para a bandeja cirúrgica. Alguns cirurgiões, vestidos de uniforme e mascarados, tentaram intervir, as mãos enluvadas pairando inseguras sobre os instrumentos esterilizados. Mas um único olhar carrancudo de Giovanni acalmou seus protestos, deixando claro o aviso não dito. Sua mão se fechou em torno de uma xícara de porcelana colocada entre os instrumentos cirúrgicos, levantando-a e colocando-a com um baque autoritário diante de Duplica. Ela recuou desgostosa com a substância preta parecida com alcatrão dentro. Duplica sentiu o coração batendo forte no peito ao ver a expressão fria e calculista no rosto de Giovanni. Por favor, senhor, estou melhor. Por favor, me dê outra chance, ela implorou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Giovanni permaneceu impassível. Ele voltou sua atenção para Domino, que estava olhando para o chão, uma imagem de terror abjeto. Beba, Domino sussurrou, sua voz quase inaudível. Oh, que? Beba. Duplica engoliu em seco e com lágrimas nos olhos levou a xícara aos lábios e bebeu, seu corpo sacudido por espasmos enquanto o líquido fétido percorria seu corpo. A princípio, ela sentiu uma dor surda no estômago, como se tivesse engolido um carvão quente. Mas então a dor se intensificou, espalhando-se como fogo por seu corpo. Ela se dobrou, apertando o estômago enquanto ofegava por ar. A sala começou a girar e ela sentiu que estava desaparecendo na escuridão. A princípio, Duplica pensou que poderia lutar contra o veneno. Mas com o passar dos minutos, ela percebeu que estava condenada. Sua mente estava confusa, como se ela estivesse tentando pensar em meio a uma névoa espessa. Seu corpo estava assolado por espasmos, cada um mais intenso que o anterior. A dor era insuportável, diferente de tudo que ela já havia experimentado antes. Era como se suas entranhas estivessem sendo consumidas pelo ácido. Ela gritou, mas o som foi abafado pelo zumbido do Beedrill na mesa. Lágrimas escorrem pelo meu rosto enquanto tento lembrar onde tudo deu errado. Como vim parar aqui, à beira da morte, numa base da equipe Rocket? Eu só queria ser modelo. Duplica gritou, um apelo desesperado por misericórdia, por perdão, por qualquer coisa que pudesse fazer a dor passar. Mas não há ninguém para ouvi-la, nenhum herói para salvá-la da escuridão que se aproxima. E então, enquanto seu corpo convulsionava num espasmo final, Duplica sentiu-se escapar. A dor desapareceu, substituída por uma dormência que se espalhou dos dedos dos pés até a cabeça. Fechei os olhos e por um momento não havia nada. Mas então, ao longe, ouço uma voz. É fraco no início, mas fica mais alto a cada momento que passa. É uma voz que já ouvi antes, uma voz que conheço bem. É a voz da minha mãe, chamando meu nome. E à medida que a escuridão se aproxima, sinto seu abraço, caloroso e reconfortante. Uma lembrança final do amor que perdi. E então, não há nada além de silêncio. Giovanni observou Duplica com um olhar frio e calculista, com uma expressão ilegível. Ele já tinha visto isso antes, muitas vezes para contar. O veneno do Projeto Venom, aquele que corroeu a mente e o corpo, fez outra vítima. Os gritos de Duplica ficaram mais fracos e ela caiu no chão. Seu corpo se contraiu e convulsionou enquanto o veneno continuava a devastá-la por dentro. Seus olhos rolaram para trás e uma fina linha de baba escorreu pelo lado de sua boca. Os médicos na sala assistiram horrorizados, já tinham visto isso antes, muitas vezes para contar. E no entanto, a cada vez, não era menos horrível. Os olhos de Giovanni estavam estreitos quando ele voltou sua atenção para o agente Domino. A sala ficou em silêncio, o único som era o zumbido baixo do Beedrill ainda se contorcendo de dor sobre a mesa. Porque aquele super-herói tinha o veneno do Projeto Venom, um projeto sob seu controle. A voz de Giovanni é fria e controlada, mas há um toque de ameaça em seu tom. O rosto do agente Domino se contorce em uma máscara de terror. Seus olhos percorrem a sala em busca de uma fuga, mas não há para onde correr. Eu não sei, senhor, ela gagueja, sua voz quase um sussurro. O veneno do Projeto Venom foi extraído para estudo. Talvez esse super-herói tenha conseguido nos laboratórios. Giovanni dá um passo à frente, sua expressão ilegível. É assim mesmo? Sim, senhor. Depois de todos os anos que trabalhei para você, por que eu mentiria? Domino balançou a cabeça freneticamente. Os lábios de Giovanni se curvam em um sorriso de escárnio. E se suas palavras forem mentira? Ele deu outro passo à frente, pairando sobre o agente encolhido. Domino imediatamente levantou a cabeça para olhar Giovanni profundamente nos olhos. Senhor, você pode ter minhas memórias sondadas psiquicamente.
Eu nunca ousaria traí-lo. À medida que a proclamação fervorosa de domínio ecoava na sala, a tensão aumentava. O zumbido sinistro das asas dos Bedrios diminuiu, seu brilho metálico diminuindo para um sussurro fantasmagórico. O silêncio tornou-se palpável, quebrado apenas pelas respirações irregulares de domínio, cada uma delas um pequeno ato de desafio contra seu medo crescente. É assim mesmo? Uma nova voz entrou na conversa, gelada em sua indiferença. Domínio enrijeceu, seus olhos se arregalaram quando ela se virou para encarar a nova figura. Emergindo das sombras, Melto deu um passo à frente, seu olhar penetrante pousado em Domínio. Seus olhos brilhavam com uma luminescência misteriosa, semelhante a um olhar robótico, frio e calculista. O ar ao seu redor parecia vibrar com um poder bruto e indomável, e o Pokémon levitando carregava uma aura de poder e controle inabaláveis. Ele se aproximou e Domínio pôde sentir o coração martelando contra a caixa torácica, cada batida ecoando a contagem regressiva silenciosa de seu destino. Melto ergueu um dedo e colocou-o gentilmente, mas com firmeza, em sua testa. Humano, a voz de Melto, tão arrepiante e insensível quanto as profundezas do espaço, ecoou na sala. Esse sim, Domínio gaguejou, sua voz quase um sussurro. Você vê a beleza disso? A inevitabilidade? Você se levanta, apenas para cair. As palavras de Melto pairavam pesadamente no ar, cada sílaba era uma sentença de morte soando nos ouvidos de Domínio. O que? Foi tudo que ela conseguiu antes que seu mundo virasse de cabeça para baixo. Com o movimento do dedo de Melto, o corpo de Domínio foi arrancado do chão, levitando no ar como se ela não tivesse peso. Os olhos de Melto brilharam ainda mais, uma exibição radiante de suas terríveis proezas psíquicas. Domínio só conseguiu gritar quando gavinhas etéreas como espectros fantasmagóricos começaram a se libertar de sua cabeça, representando seus pensamentos, memórias e segredos mais profundos, todos expostos. De repente, com um estrondo estridente, ela caiu no chão frio, o corpo imóvel, os olhos vagos e vazios. A sala se encheu de um silêncio misterioso, pontuado apenas pelo zumbido sutil da energia psíquica de Melto. Giovanni ergueu uma sobrancelha, sua expressão ilegível enquanto observava Domínio. Ele estava bem ciente dos riscos envolvidos na extração de memória psíquica. Era um jogo perigoso, semelhante a dançar no fio de uma faca. Era conhecido por causar doenças mentais graves como psicose, depressão grave ou transtorno de estresse pós-traumático. Nos piores casos, como o de Domínio, pode deixar uma pessoa catatônica, uma casca do que era antes. Mesmo para Melto, um dos médiuns mais poderosos, essa regra era válida. Como aquele super-herói colocou as mãos no veneno do Projeto Venom? A voz de Giovanni cortou o silêncio da sala, seu olhar fixo nos olhos brilhantes de Melto. Domínio foi interceptada por uma entidade desconhecida antes que ela pudesse se aproximar de Ash Ketchum. Melto começou, sua voz telepática ressoando na sala. A amostra do Projeto Venom foi extraída naquele momento, e um conjunto falso de memórias foi implantado no Domínio para cobrir a perda. É assim mesmo? Giovanni refletiu, suas palavras pouco mais que um sussurro na grande sala. Melto deu um leve aceno de cabeça antes de levitar um pouco mais alto, sua forma começando a brilhar. Como eu sempre digo, ele começou, o eco assustador de sua voz telepática reverberando pela sala. Um deus não precisa mentir para meros mortais. Oh, Giovanni respondeu, arqueando levemente as sobrancelhas ao notar o olhar penetrante de Melto fixo no incapacitado Domínio. Vocês humanos são fracos, continuou Melto, seu tom tão frio e inabalável quanto o mais rigoroso dos invernos. Você grita, chora, morre e não deixa nada além do silêncio em seu rastro. Isso é o que significa ser humano, retrucou Giovanni, sua voz firme e inflexível contra a dura crítica de Melto. Melto emitiu um som semelhante a uma risada, a risada mecânica e não natural causando arrepios na espinha de todos os presentes. E essa é a diferença entre um deus e um homem. Com essas palavras finais ainda pairando no ar, a forma de Melto começou a brilhar. Em um piscar de olhos, ele se foi, deixando para trás apenas um brilho etéreo, uma lembrança arrepiante do ser semelhante a Deus que acabará de estar presente. O olhar de Giovanni mudou do espaço para os guardas que cercavam o perímetro da sala. Seus olhos então caíram sobre Domínio, seu olhar vago fixo no teto, seu corpo imóvel no chão. Uma sugestão de um sorriso frio tocou seus lábios. Livre-se dela, ele ordenou, sua voz tão fria quanto as paredes glaciais da sala. Não gosto de brinquedos quebrados. Parágrafo MAC. Muitas vezes imagina-se que se Slugma dormir em algum lugar longe das fontes de magma quente ou do manto da terra, que muitos chamam de lar, eles se transformarão em uma estátua petrificada em forma de Slugma. Este não é exatamente o caso. Um Slugma se transformará em rocha, mas evoluirá ao fazê-lo, tornando-se um Magicargo. E ainda assim Slugma resiste a essa evolução com quase tanta determinação quanto a maioria dos Pokémon resiste à morte, uma fonte provável para esse equívoco comum. Slugma é provavelmente o Pokémon mais antigo conhecido pela ciência, uma relíquia anaeróbica da era pré-cambriana. Eles tiveram apenas uma mudança significativa desde aquela época passada, que lhes permitiu sobreviver na atmosfera carregada de oxigênio do mundo moderno. Ainda assim, eles preferem o enxofre para respirar e, portanto, são geralmente encontrados em locais onde o enxofre é comum o suficiente para sobreviver. A razão pela qual o seu genoma é tão resistente à mudança é provavelmente devido ao conservadorismo convicto de Slugma. Muitos recusam-se a acasalar com os seus homólogos cinzentos e brilhantes, muito menos com outras espécies do seu grupo de ovos. E este medo da mudança aplica-se igualmente bem à evolução de um indivíduo como para a espécie como um todo. Ou talvez esta explicação também seja uma pista falsa, e a verdadeira resposta seja muito mais simples. Afinal, os Magicargo queimam mais que o Sol, e a maioria das larvas de Slugma, mesmo com sua enorme tolerância ao calor, sendo eles próprios feitos de magma, foram acidentalmente queimados por suas mães logo após a eclosão, pois os Magicargo são apreciados como incubadoras. Embora os próprios Magicargo não queimem como magmar, poucos Slugma percebem isso e nenhum deseja, como piromania comidas, fazer com que tudo que tocam se transforme em cinzas. Capítulo 389. O céu noturno sobre a cidade de Celadon usava um manto de índigo rico e aveludado, enfeitado com uma miríade de estrelas cintilantes.
A cidade, um lugar de contrastes, era uma sinfonia de imagens e sons após o pôr do sol. Ao longe, os grandes edifícios dos bairros mais ricos brilhavam como um opulento país das fadas, com as suas luzes refletidas no rio serpentino que atravessava o coração da cidade. Afastando-se deste glamour onde as ruas de paralelepípedos que conduziam ao bairro antigo da cidade eram escuras, iluminadas apenas pelo brilho esporádico dos postes de luz desbotados, cuja luz produzia sombras longas e sinistras que dançavam nas paredes rachadas. A arquitetura aqui não era menos impressionante, mas simplesmente mais antiga, mostrando uma época mais humilde do passado de Celadon. Aninhada entre essas estruturas estava a antiga estalagem, um edifício tão característico quanto antigo. Era um prédio de 3 andares feito de tijolos desgastados pelo tempo, com uma placa inclinada anunciando-o como o Serviper de Prata. A estalagem parecia um rebelde desafiador, recusando-se a sucumbir à passagem do tempo. Sua fachada coberta de era animada pelo brilho de uma única lanterna pendurada em sua entrada, lançando um halo de luz quente e acolhedor no caminho de paralelepípedos. Dentro da pousada, o ar estava denso de tensão. O teto baixo de madeira rangia no alto, enquanto o desgastado piso de madeira da taverna suportava o peso do trio tenso, Yellow, Green e Austin. Cada um cercado por uma coleção de observadores silenciosos, Pikachu, Lucario, Scizor e Erika, sentinelas silenciosas do drama que se desenrola. Vocês dois, a voz de Austin ecoou reverberando através da madeira e da pedra, têm um sério problema em entender o peso da responsabilidade. E por causa disso, estamos todos presos aqui fugindo, nesta parte esquecida por Deus do cidade. Ele voltou seu olhar primeiro para Yellow com a cabeça baixa, os olhos arregalados e cheios de arrependimento. Yellow, você percebe que suas ações imprudentes quase nos custaram tudo? Tínhamos um trabalho simples. Basta manter a discrição e cuidar de Erika, mas não, você fez com que Erika fugisse do hotel. Ele então voltou sua atenção para Green, cujos olhos permaneciam firmemente no chão. E você, Green? Você deveria ser o mais sensato entre nós. Mas em vez de ajudar Yellow a cuidar de Erika, você levou os inimigos até a nossa porta. Você deveria ter pensado melhor. Austin parou de andar, ficando parado enquanto respirava fundo, seu peito subindo e descendo pesadamente. Eu confiei em vocês dois, e vocês dois trataram minha confiança como um jogo. Vocês nos colocaram em perigo. Mais do que isso, vocês se colocaram em perigo. E para quê? Alguns itens baratos? Sua voz ficou mais suave, mas mais intensa. Não estamos jogando em guerra, isso é real e é mortal. Se você não entende isso, se não consegue levar isso a sério, então você não tem lugar neste time. Ele soltou um longo suspiro, como se o peso de sua decepção finalmente tivesse se tornado insuportável. Suas ações têm consequências. Se você não consegue pensar antes de agir, então pagará o preço por isso. Esta noite vocês dois estão aprendendo essa lição. Amanhã, espero que vocês se lembrem dela. E com isso, Austin ficou em silêncio, suas palavras pairando pesadamente no ar, um forte lembrete da seriedade de suas ações. Green foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ela engoliu em seco, com as mãos ainda levantadas acima da cabeça. Eu sinto muito, Austin. Eu deveria ter pensado melhor. Sua voz era pouco mais que um sussurro, cheia de remorso genuíno. Yellow demorou mais um pouco, seu olhar caindo para as tábuas de madeira enquanto ela torcia as mãos, ainda erguidas em penitência. Sua voz tremeu quando ela finalmente falou. Eu não percebi. Me desculpe, Austin. Suas desculpas pairavam no ar, uma admissão vulnerável de suas falhas. Austin suspirou pesadamente, passando a mão pelo cabelo curto e áspero. Sua expressão suavizou-se ligeiramente, as linhas ásperas de seu rosto se transformaram em algo menos severo. Eu sei que você não queria que nada disso acontecesse, disse ele, com a voz mais gentil, mas ainda séria. Mas as intenções não significam muito quando as ações falam mais alto. Ele olhou para as duas jovens com expressões taciturnas e arrependidas. Ficou claro que eles estavam realmente arrependidos por suas ações. Você precisa entender que isso não é um jogo. Nossas ações podem ter consequências graves, às vezes fatais. Não podemos nos dar ao luxo de correr riscos como este. Green arriscou um pedido. Aprendemos nossas lições, então podemos abaixar as mãos agora? Ela implorou, seu rosto ficando com um leve tom de vermelho. O olhar de Austin mudou para ela, e ela rapidamente desviou os olhos, olhando para qualquer lugar, menos para ele. A intensidade de seu olhar era demais para suportar. Assim que Austin respirou fundo para continuar sua palestra, ele congelou. Seu olhar se voltou para Lucario, que estava parado como uma estátua com os olhos fechados. Na penumbra da pousada, eles compartilharam uma conversa silenciosa, compreendida apenas por eles. Os olhos de Lucario se abriram, e ele deu um único e solene aceno de cabeça. Vou sair para tomar um pouco de ar fresco, Austin declarou abruptamente, seu tom suavizando um pouco. Ele se virou e caminhou em direção à saída, sua partida deixando um breve, mas profundo, silêncio em seu rastro. Yellow, rápido em aproveitar a saída de Austin, perguntou hesitantemente. Podemos abaixar as mãos agora? Austin, logo na entrada da pousada, fez uma pausa. Não, ele respondeu, sua voz carregando uma nota de finalidade. Vocês dois não vão aprender seus erros tão facilmente. Então pensem em suas mãos levantadas como seu castigo. Vocês abaixam suas mãos e vocês vão levar uma surra. Com isso, ele saiu para a noite fria de Celadon, deixando para trás um Yellow atordoado, um Green envergonhado e uma sala cheia de um ar de diversão relutante. Um momento se passou antes que Yellow lentamente começasse a abaixar as mãos. Green ergueu uma sobrancelha, os cantos de sua boca se contraindo levemente, enquanto Yellow murmurava, minhas mãos estão cansadas. O rubor que surgiu em seu rosto dizia mais do que suas palavras poderiam. Pikachu, Scizor e Erika assistiram a cena se desenrolar com perplexidade, claramente captando as intenções de Yellow. Um sorriso começou a se formar no rosto de Green. Ela baixou as próprias mãos, tentando espelhar o tom inocente de Yellow. Minhas mãos também estão cansadas. Os olhos de Yellow se arregalaram, seu rubor se aprofundou. Mas Austin vai bater em você, ela avisou, sua voz quase um sussurro. Green a corrigiu com um sorriso, e a dupla corou em uníssono. Pikachu deu uma palmada no rosto, resmungando em sua linguagem Pokémon. Rituais de acasalamento humano estão além da minha compreensão. Vartortle entrou na conversa, acrescentando sua própria observação com uma voz gorgolejante. Você chama isso de estranho? E o ritual de acasalamento deles?
Cujo? Scizor perguntou, virando-se para olhar para o Pokémon de água. Com o movimento do braço atarracado, Vartortle apontou para a porta da estalagem. Scizor, com curiosidade despertada, aproximou-se e abriu lentamente a porta. Lá dentro, Fearo foi pego em um momento íntimo, enfeitando Pidgeot amorosamente sob sua proteção. A dupla congelou com a intrusão de Scizor. Scizor piscou e fechou a porta lentamente, dando alguns passos para trás. Demorou um momento até que ele percebesse e ele rapidamente abriu a porta novamente. Desta vez, Fearo e Pidgeot estavam em uma discussão acalorada, parando apenas para lançar um olhar surpreso para Scizor. Ou estou em um universo paralelo, começou Scizor, olhando para frente e para trás entre os Pokémon que discutiam. Ou vocês dois pensam que ninguém sabe sobre isso? Fearo, confuso e surpreso, respondeu rapidamente, este é um universo paralelo. Scizor riu, um som metálico que ecoou pela sala. Claro que é, amigo. Claro que é. Erika, observando o desenrolar da cena, piscou lentamente diante do absurdo de tudo isso. Ela olhou para sua bebida, estreitando os olhos para o líquido âmbar como se ele contivesse a resposta para o caos ao seu redor. Ela lançou um olhar de soslaio para Yellow e Green, seus rostos ainda vermelhos como beterraba. Seus olhos viajaram para Pikachu, que balançava a cabeça exasperado. Depois para Scizor, que agora estava conversando profundamente com Fearo e Pidgeot, cada um corando em um tom de rosa mais profundo sob as penas. Ou estou melhorando em lidar com minha bebida, ou esta está se transformando em uma noite infernal, ela meditou em voz alta. Ela ergueu o copo, olhando para o líquido enquanto girava suavemente. Estou bêbado, ela ponderou, levando a outra mão à testa ou alto. Ou talvez, ambos. Os cantos de sua boca se curvaram para cima enquanto ela balançava a cabeça, ampliando o ridículo da cena. Definitivamente os dois, decidiu ela, erguendo o copo num brinde silencioso ao quadro ridículo diante dela. Lá fora, o frio da noite roçava Austin, enquanto ele estava sob o brilho abafado de um poste de luz solitário. A pitoresca agitação da vida noturna de Celadon era apenas um zumbido distante. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um cigarro solitário e olhou para a figura ao seu lado. Tem luz, Meltro. Meltro, o lendário Pokémon psíquico, voltou seu olhar para ele, o azul penetrante de seus olhos brilhando contra a escuridão. Com um simples estalar de dedos, uma chama ganhou vida na ponta do cigarro de Austin. Assim que Austin deu uma tragada, um borrão passou por ele com uma velocidade ofuscante, fazendo seu cabelo chicotear descontroladamente. Meltro reagiu instantaneamente, erguendo um escudo de energia psíquica ao seu redor. Quando o vento diminuiu, Austin viu Lucario parado tenso, com os olhos olhando ameaçadoramente para Meltro. O escudo ao redor de Meltro começou a rachar sob o olhar de Lucario. Lucario levantou-se do chão, avançando com Agile Style, Bullet Punch. Mas a mão de Meltro subiu bem a tempo, pegando o soco com calma e facilidade. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Meltro. Pokémon muito forte que você tem aí, Austin, ele observou, congelando Lucario em um ataque psíquico. Austin soltou um anel de fumaça, seus olhos ainda fixos em Meltro. Não seja muito duro com o velho, seus ossos podem quebrar, alertou. Meltro gentilmente abaixou Lucario no chão, seu aperto psíquico ainda segurando o Pokémon lutador no lugar. Meltro disse, vim aqui para conversar. Com isso, Austin ergueu uma sobrancelha. Seus olhos brilhavam em um vermelho vivo enquanto ele exalava uma nuvem de fumaça. Estou ouvindo. Fale, ele ordenou, a noite fria de Celadon pairando pesadamente com antecipação. Parágrafo MAC. Onde quer que um Magikargo deslize, seu rastro de chamas não fica muito atrás. Temperaturas corporais insanamente quentes aquecem o solo como uma erupção vulcânica, e seu método de locomoção lento e sem pernas deixa sua própria lava ali por tempo suficiente para afundar no solo, queimando a crosta terrestre e criando um rio de lava propenso a explodir em chamas. Esta é uma das razões pelas quais, apesar de seu poder óbvio, muitos treinadores se recusam a usar Magikargo. Mesmo que passem a maior parte do tempo carregados em Pokébolas, poucos treinadores desejam limpá-los depois de serem enviados para a batalha. A água é frequentemente usada para combater o fogo, mas contra esse calor ela simplesmente evapora. Em vez disso, é preciso esperar horas até que a trilha comece a esfriar e depois cobri-la com pedras e terra suficientes para interromper seu fluxo. Não é por acaso que Blaine da Ilha Cinnabar, seu treinador mais notório, trava suas batalhas dentro de um vulcão ativo onde seu Magikargo será simplesmente mais uma fonte de magma. Ironicamente, Magikargo já foi valorizado por essa habilidade. Os fossos eram geralmente feitos de água, mas os senhores ricos ou aqueles que viviam em ilhas vulcânicas muitas vezes preferiam a lava Magikargo como material defensivo, pois a água não é tão aterrorizante. Embora poucos tivessem a ousadia de sitiar tais castelos, eles continham, mesmo assim, grandes estoques de alimentos. Isso porque às vezes as chamas de Magikargo queimavam a ponte que ligava o castelo ao mundo exterior, deixando as pessoas isoladas por meses até que o fosso começasse a esfriar. Capítulo 390. Ponto de vista de Austin. Ao acordar no quarto da pousada, notei o ronco suave do Pikachu ao meu lado. A sala estava banhada por uma luz suave e quente, e eu podia ouvir o chiurear dos pássaros do lado de fora da janela. Era uma manhã tranquila, e a visão da linda criatura amarela dormindo pacificamente trouxe um sorriso ao meu rosto. Levantei-me com cuidado, tentando não incomodar Pikachu, e respirei fundo. A sala era espaçosa e arrumada, com uma grande escrivaninha de madeira perto da janela, uma estante repleta de vários títulos e um aconchegante recanto de leitura com uma poltrona almofadada e um pequeno abajur. A água morna do chuveiro fazia bem à minha pele e fechei os olhos, deixando-a me acordar completamente. Depois de me lavar, sequei meus longos cabelos negros e enrolei uma toalha na cintura antes de voltar para o quarto. Notei meus Pokémon dormindo pacificamente pela sala, cada um em seu local designado. Scizor estava empoleirado em um pequeno parapeito perto da janela, enquanto Vartortle estava aconchegado em um canto aconchegante perto da estante. Fearo e Pidgeot estavam empoleirados no topo do varão da cortina, com as penas brilhando à luz da manhã. Fui até a cozinha, onde Vissaur estava me esperando.
Suas folhas farfalharam em saudação enquanto ele subia no balcão para me ajudar com o café da manhã. A cozinha era aconchegante e bem organizada, com uma grande mesa de madeira no meio rodeada de cadeiras. O cheiro de café fresco e comida cozinhando enchia o ar, e eu podia ouvir o chiar dos ovos na frigideira. Comecei a misturar os ingredientes e Ivisaur me ajudou pegando alguns temperos no armário. Obrigado, Ivisaur, eu disse, sorrindo para isso. Você é uma grande ajuda. Terminei de fazer uma torrada francesa e o cheiro encheu o ar, fazendo meu estômago roncar de antecipação. Ao colocar a comida na mesa, notei Yellow e Green meio adormecidos na mesa, com a cabeça apoiada nas mãos. Bom dia, parece que a ressaca está começando, eu disse, rindo de suas expressões dolorosas. Chuchu, Pi, você pode acordar o Pikachu? Perguntei enquanto lhe entregava um pequeno pacote de iogurte. Chuchu assentiu e correu até Pikachu, cutucando suavemente com o nariz. Pikachu se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente. Sorri para meu fiel companheiro e passei os dedos por seu pelo macio. Bom dia, amigo, eu disse suavemente. Você dormiu bem? Pikachu deu um pequeno aceno de cabeça, ainda um pouco tonto de seu sono. Eu ri e dei um tapinha em sua cabeça antes de voltar minha atenção para o café da manhã que estava preparando. Enquanto eu cozinhava, meus outros Pokémon começaram a se mexer lentamente. Yellow e Green estavam sentados à mesa, os olhos ainda caídos e os rostos mostrando sinais de ressaca. Yellow esfregou a cabeça e fez uma careta antes de finalmente falar. Ei, Ash, ele gemeu. Onde está a Erika? Olhei para ele, um pequeno sorriso brincando no canto dos meus lábios. Ela ainda está dormindo, respondi. Achei que poderíamos deixá-la descansar um pouco. Green assentiu, uma expressão de alívio passando por suas feições com a ideia de uma manhã sem pressa. Mas logo, seu olhar caiu sobre o que nos rodeava, seu nariz enrugando de desgosto. Não podemos ficar em outro lugar. Ela começou, uma carranca marcando sua testa, em algum lugar que não seja esse lixo de pousada? Suspirei, me preparando para a conversa que eu sabia que estava por vir. Bem, comecei hesitantemente, é porque alguém achou que seria uma boa ideia começar uma boy band. Lancei um olhar penetrante para Green, que imediatamente olhou para baixo, uma onda de culpa tomando conta de seu rosto. A família de Erika conseguiu descobrir nossa localização por causa das visíveis viagens de compras e despachou um enxame de mercenários Pokémon atrás de nós, expliquei. A memória da fuga por pouco ainda vívida. Tivemos sorte de vocês não estarem presentes durante o ataque. Mas nossas identidades falsas foram comprometidas, então temos duas opções, ou criamos novas identidades ou nos acostumamos com esta residência encantadora. A quietude da sala engoliu minhas palavras, um silêncio que se estendeu como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Eu, sinto muito, Green gaguejou, sua voz era um mero sussurro, sua cabeça baixa. Uma pontada de empatia tomou conta de mim. Minha mão foi até seu cabelo, acariciando-a suavemente em um gesto mudo de segurança. Seus olhos normalmente brilhantes estavam turvos, velados por uma camada de lágrimas não derramadas. Contanto que você e Yellow estejam seguros, isso é tudo que realmente importa para mim, assegurei a ela suavemente. Seu agradecimento silencioso foi quase inaudível, perdido em meio ao nó de emoção que subiu em sua garganta. Uma única lágrima traçou um rastro brilhante por sua bochecha, brilhando na luz suave enquanto caía sobre a desgastada mesa de madeira. Obrigada, Austin, ela conseguiu sussurrar, sua voz carregando o peso de sua tristeza. Foi uma prova do vínculo que construímos, uma promessa silenciosa de apoio inabalável mesmo face a calamidade iminente. Depois do café da manhã, comecei minha rotina diária de cuidar dos meus Pokémon. Pole as conchas de Scizor e Vartorte, fazendo-as brilhar à luz da manhã. O som do pano de polimento esfregando nas conchas encheu a sala, e pude ouvir o tilintar suave do metal. Parecem bem, pessoal, eu disse, admirando sua aparência brilhante. Em seguida, escovei suavemente as penas de Fearow e Pidgeot, certificando-me de que estavam limpas e sem emaranhados. Eles arrulham baixinho, aproveitando a atenção. No banheiro, lavei Dito rapidamente, certificando-me de que estava limpo e feliz. O som da água correndo e o barulho das bolhas encheram a sala, e Dito deu uma risadinha, enquanto eu fazia cócegas em seu corpo mole com o sabonete. Ao voltar para a cozinha, vi Crabbe correndo pelo chão. Ei, Crabbe, eu disse, me abaixando para acariciá-lo. Você teve uma boa noite? Crabbe estalou a pinça em resposta e eu ri. Era sempre bom ter companhia pela manhã, e Crabbe era um ótimo ouvinte. Então voltei minha atenção para Dragonair, que estava enrolado no sofá. Suas escamas brilhavam à luz da manhã e eu podia ver o suave subir e descer de sua respiração. Bom dia, Dragonair, eu disse, acariciando sua cabeça. Você está se sentindo bem? Dragonair assentiu e pude sentir seu hálito quente em minha mão. Era um Pokémon gentil e sempre gostei de passar tempo com ele. Ao passar por Lucario, ele me deu um pequeno aceno de cabeça, seus olhos focados no livro que estava lendo. Bom dia, Lucario, eu disse, sorrindo para isso. O que você está lendo? É um livro que Alter me deu, disse Lucario, levantando os olhos das páginas. Acho isso fascinante. Concordei com a cabeça antes de olhar para a capa enquanto meus olhos se arregalavam enquanto olhava minha sombra que sorria. Sério, onde você encontrou livros pornô sobre Lopune? Alter apenas sorriu quando me virei para Lucario, cujo rabo balançava loucamente. Tente não deixar a Dragonair ver isso. Lucario não respondeu enquanto continuava lendo. Pelo menos vá ao banheiro. Não há nada de errado em apenas olhar. Revirei os olhos e continuei minha ronda, dando um tapinha nas costas de Ridon e verificando se Shedinja ainda estava parado na esquina, ameaçadoramente. Musharna e Ninjas estavam enroscados em um canto aconchegante da sala, sua respiração suave criando uma melodia suave. Eu não queria perturbar o descanso deles, então passei silenciosamente por eles. Finalmente cheguei até Charmeleon e Butterfree, que estavam sentados no parapeito da janela.
Charmeleon balançava preguiçosamente o rabo, enquanto Butterfree batia as asas. Bom dia, pessoal, eu disse, dando-lhes um pequeno aceno. Você está pronto para o dia seguinte? Charmeleon acenou com a cabeça, e Butterfree me deu um pequeno aceno de cabeça enquanto eu dava a Butterfree algumas flores para tirar esse néctar enquanto verificava se Charmeleon estava se desfazendo adequadamente de suas escamas. Ao terminar minha ronda, sentei-me à mesa e tomei um gole de café, aproveitando a manhã tranquila, sabendo que os dias que viriam seriam tudo menos pacíficos. Ao tomar o último gole do meu café, meus olhos se voltaram para o relógio antigo e rústico na parede. O minúsculo tic-tac do ponteiro dos minutos ecoou na sala silenciosa, ressoando com os batimentos do meu próprio coração. De repente, a serenidade foi quebrada pelo tom estridente do meu telefone. O nome Sabrina apareceu na tela e um nó de tensão revirou meu estômago. Coloquei minha caneca na mesa e deslizei para atender. Sabrina, cumprimentei, tentando esconder a preocupação da minha voz. Suas ligações raramente eram boas notícias. Ei, sua voz parecia tensa. Precisamos de uma mudança de planos. Mudança de planos? Eu perguntei, imediatamente preocupado. Sabrina não era do tipo que fazia mudanças, a menos que fosse necessário. Sim, ela disse com firmeza. Vejo uma barreira imparável no futuro do seu plano. O que você viu? Família Mano, mansão chefe. O sol estava se pondo no horizonte, lançando um brilho laranja quente sobre a mansão mais grandiosa e luxuosa do mundo. A mansão, uma obra-prima arquitetônica que ocupava mais de 20 acres de terra, era um espetáculo para ser visto. Suas colunas imponentes e designs intrincados conferiam-lhe uma sensação majestosa e refinada, enquanto seus jardins exuberantes e fontes cintilantes acrescentavam um toque de capricho à grandeza. Dentro da mansão, no último andar, ficava a sede da família. O escritório era adornado com obras de arte requintadas e itens colecionáveis raros, o que lhe dava uma sensação de realeza. As paredes eram pintadas em um rico tom dourado e o teto era adornado com um lustre cintilante. Uma grande mesa de mogno ficava no centro da sala, enquanto uma poltrona confortável estava colocada em frente a ela. A mesa estava cheia de papéis e alguns livros espalhados nas prateleiras. Um tapete macio e felpudo cobria o chão, e uma lareira crepitava no canto, enviando fios de calor para o ar. Richard Amano, o chefe da família, estava sentado à sua mesa, vestido com um terno caro. Seu cabelo branco e grisalho estava bem penteado para trás e seus penetrantes olhos azuis estavam focados nos papéis à sua frente. Sua secretária, Ana, estava ao seu lado, vestida com uma blusa branca impecável e uma saia lápis preta. Ela mexeu nervosamente em seu bloco de notas, seus olhos percorrendo os papéis e Richard. Senhor Richard, disse Ana suavemente, receio que os mercenários não conseguiram capturar o sequestrador. A Polícia Internacional está fazendo tudo o que pode, mas... Richard bateu com o punho na mesa, interrompendo-a. Tolos incompetentes. Ele gritou. Eu dei a eles um emprego, e eles não conseguem nem fazer isso, e eu até contratei um membro da Elite 4, mas eles falharam. Minha neta está em algum lugar, sozinha e assustada, e eles nem conseguem encontrá-la. Tem que dizer por si mesmo? Richard perguntou enquanto olhava para Sabrina, que estava sentada com uma expressão indiferente no rosto enquanto bebia seu café. 3, 2,1. Enquanto Sabrina contava, o telefone em sua mesa tocou. Richard hesitou por um momento, observando que o identificador de chamadas era de um telefone fixo público enquanto olhava para Sabrina, que apenas assentiu, antes de pegar o fone. Olá, ele respondeu rispidamente. Houve um momento de silêncio antes que uma voz fria e ameaçadora falasse do outro lado da linha. Senhor Richard, estou com sua neta. Se você quiser vê-la novamente, você virá ao jantar café e cigarros esta noite no endereço que lhe enviarei. E você virá sozinho e trará 5 bilhões de Pokédolars se você quiser ver sua neta. O coração de Richard disparou enquanto ouvia a voz. Ele sabia que não tinha escolha se não obedecer se quisesse salvar sua neta. Eu estarei lá, disse ele, sua voz quase um sussurro. Richard desligou o telefone com um suspiro pesado. O silêncio na sala parecia mais alto agora, um eco opressivo da notícia que acabará de receber. Seu coração batia forte no peito como um tambor, acompanhando os pensamentos frenéticos que corriam por sua mente. As apostas nunca foram tão altas. A vida de sua neta estava em jogo. Com a mão trêmula, ele pegou o telefone novamente e descou um número que sabia de cor. Lance, disse Richard, com a voz carregada de preocupação, eu preciso de um campeão. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, a voz de Lance veio, calma e firme como sempre. Que tal um dos campeões anteriores de canto? Parágrafo MAC. O método de locomoção de um Cinubi tem pouco em comum com o de suas evoluções, ou mesmo com qualquer outro Pokémon conhecido pela ciência. Os Cinubi têm pernas curtas e podem se mover lentamente com elas quando estão presos, mas como as garras do persa, são retráteis e na maioria das vezes retraídas. Na natureza, Cinubi se move como treinadores pelos quebra-cabeças do caminho de gelo de Johto, deslizando pelo gelo de pedra em pedra. O nariz de um Cinubi é mais conhecido por seu excelente olfato e, de fato, usa esse nariz para farejar pequenos insetos e Pokémons do tipo água que se escondem sob a neve e o gelo. Mas a força do nariz de um Cinubi é igualmente notável. É este nariz, e não as suas fracas patas dianteiras, que ele usa para empurrar pedras e começar a deslizar. Da mesma forma, os Cinubi mergulham o nariz no chão, muitas vezes perfurando o gelo, quando é preciso parar e não há nenhuma pedra grande o suficiente por perto. Infelizmente, a maioria dos Cinubi hoje viaja dentro de Pokébolas, deixando-os apenas andando e lutando muito lentamente com pernas curtas e atarracadas. Eles pertencem a treinadores que os carregam para longe das neves majestosas que chamam de lar e usam o nariz apenas para farejar tesouros. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.